Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a minha convidada especial, ela é, além de analista comportamental, ela também é MBA em negócios e competências digitais. Tá vendo aí hoje como é a minha competência, né? Tá difícil hoje lidar com alguém tão especial como a minha Hi Barbie de hoje. Quero apresentar aqui para vocês a Jaqueline, seja muito bem-vinda a esse episódio. E hoje nós vamos conversar muita coisa muito legal, porque além de tudo isso, desses cursos que ela fez, hoje ela também é gerente de recursos humanos aqui da Primor Group. Então, seja muito bem-vinda, Jaqueline. Se apresente um pouquinho pra gente, fala aí um pouquinho sobre você. Hi! Que isso, é uma honra hoje estar aqui, né, com vocês, esse quadro que a gente sempre acompanha, admira, né? Sim. O podcast da Primor tá sensacional. Todos os quadros, hein, exceções. Não vai falar que eu tô puxando o saco aqui, ó. Gente, só um pouquinho, né? Não, tá sensacional. E eu fico muito honrada, muito feliz de hoje estar aqui presente com vocês. Seja bem-vinda. Já, conta pra gente um pouquinho Obrigada. aí, já pra começar, o que que a Jaqueline faz, né? Além dessas coisas que eu já falei aqui no começo, o que mais você fez? Quais profissões você se especializou? Uhum. Ó, gente, o currículo tá grande, hein? Bom, comecei em bacharel de ciências contábeis, né? Me formei em contábeis. Na verdade, antes de contábeis, eu fiz um tecnólogo em RH, né? Então, comecei por lá, depois fui para contábeis, me formei, carteirinha de CRC tá on, virei Atualizada? contadora, aham. Assim que eu terminei a faculdade, a graduação, né? Aí eu quis fazer uma pós. Então, comecei em MBA em gestão de negócios Uhum, digitais, né? Porque é o que nós da Primor Contabilidade aqui atende, né? sim. Maior público até do grupo em si, né? Uhum. Total da Primor. Na época eu estava como pegando ali a gerência da operação, né? Hoje já invertemos os papéis, estou aí na gerência da RH. Sim. Então, comecei, era um caminho, né? Que eu queria aprender, tá ali cada dia a mais por dentro, né? De Aham. como tudo começa. Até para a gente empreender também. Sim. Então, é um curso aí que eu super recomendo, muito bom. Terminei MBA de gestão em competências digitais. Agora estou na MBA de liderança e gestão de pessoas, né? Logo, logo aí Aham. também. Vem mais por aí? É, finalizando nos últimos ali do segundo tempo. E aí, fiz também o curso de analista comportamental e além disso, também em gestão de pessoas por competências. Meu Então é Deus. um currículo aí, Eita, como tem currículo. a louca que gosta de estudar. E desses cursos aí, Jaque, qual Uhum. aquele que você fala, assim, que você mais gostou, assim, de fazer? Que você se identificou mais? Olha, Amanda, a história é longa, Conta pra gente, nós temos tempo. porque porque eu gostei de todos, né. Na Aham. verdade, quando eu estava no ensino médio, né, o meu sonho era fazer psicologia, então eu queria começar por psicologia. Não tinha quem tirava da minha cabeça que psicologia não era o certo. Mas aí foi indo, né, eu fiz cursinho, porque na época aqui pra gente Aham. pública era longe, né, Sim. então nossa cidade aqui é pequenininha, enfim, não tem muitas opções, né, É. então a pública era longe, né, meus pais não tinham dinheiro para me custear fora, para eu morar Uhum. sozinha, e a faculdade era integral. Então, como que eu ia trabalhar para me manter, enfim, Uhum. né, na cidade longe e grande, então não tinha condições. Foi indo até que saí do ensino médio, isso tentando, tentei antes de terminar o ensino médio, tentei quando terminei o ensino médio para entrar em psicologia e nada dando certo Aham. ali, né. Aí no meu depois que eu terminei o ensino médio, no meu primeiro ano, eu fiquei um ano sem estudar, assim, Aham. só tentando pra Sim. psicologia, e nada dando certo. Aí quando foi no segundo, falei: "Cara, eu não vou ficar sem fazer nada", Uhum. né. Aí até uma das colaboradoras aqui, que hoje tá aqui com a gente, né, Aham. a Giovana, ela pegou e me chamou e falou assim: "Jaque, vamos fazer um técnico em RH? Parece ser legal e tal". Então Aham. era cidade que vizinha, era público, né, eu falei: "Não, Ia ter vamos". uma dupla pra ir também. Isso, era uma dupla, a gente conhecia da igreja, Aham. enfim, ela falou: "Não, vamos começar por aí, né", porque não estava dando certo. Eu falei: "Vou começar pelo RH", então foi um ano, né. Quando terminou esse meu um ano, Hum. aí não tinha emprego, né, na verdade eu trabalhava Aham. com meu pai, auxiliava ele, mas negócio com família não É dava difícil. muito certo. Aí meu pai, a gente tem a personalidade muito Aham. parecida, né, então Aham. a gente é bem genioso um com o outro.
E foi indo, e eu querendo fazer as coisas do meu jeito, e ele do dele, aquela coisa mais tradicional, Aham. enfim, né? Eu falei: "Ah, não tá dando muito certo". Então, quando eu estava terminando ali o curso técnico de RH, foi onde eu iniciei aqui na Primor, Uhum. né? Eu passei num processo seletivo para cá, e aí iniciei aqui. E aí, quando eu entrei aqui, já tinha terminado o técnico de RH. O Aham. César, que é um dos nossos patrão, Sim. Amado. aham. E nisso, até antes do técnico de RH, eu também tinha um Aham. professor, ele chamava Rafael. E ele falava: "Não, faz contábeis", tanto para mim Aham. quanto pra Giovana. A Giovana se lembra muito bem disso. E aí ele falava para nós: faz contábeis", né. E eu: "Ah, eu ainda quero psicologia", Aham. Estava no né, coração ainda. ainda quero. Aí quando eu entrei aqui, o César, né, eu entrei dentro do departamento pessoal, Aham. né, que lida ali com folha de pagamento, né. Eu falei: "Cara, vou tô entre a psicologia e o César na minha orelha, ó, faz Aham. contábeis, mas se eu fosse fazer psicologia, eu tinha que esperar mais um ano para até abrir de novo o Uhum. vestibular". E o César: "Não, faz contábeis, é um curso muito bom". Eu falei: "Ah, quer saber? Eu vou Vou encarar. começar", porque eu tenho que começar, porque se eu Sim. ficasse mais um ano parada, eu ia desistir, ia Não ia falar: querer "Ah, estudar mais. não, não E é bem quero". verdade, né. Aham. Fui. Entrei na faculdade de contábeis, consegui, né. Quando eu iniciei ali, cara, foi um curso que eu gostei. Eu falei: "Nossa, eu acho que eu não vou querer mais fazer psicologia não". Aham. Eu fiquei com muito medo, porque eu sou Aham. da pessoa que não gosta muito de matemática. Matemática não é o meu Também forte. detesto. A coisa tem que ser muito lógica para Aham. mim, né, então a matemática porque hoje, querendo ou não, a gente acaba lidando ali com alguma Sim. coisinha, enfim, mas é algo lógico, que a gente: "Opa, entende o porquê que é Sim. aquilo lá". Aham. Agora esse negócio de procurar Ah, X, não. de não, Bhaskara. não, Pelo amor de Deus. isso não é meu forte. Quando eu entrei em contábeis, eu falei assim: "Cara, eu não vou ficar um ano, eu vou desistir disso, porque não é, né, não é pra mim, não é o Sim. meu forte". Aí fui, comecei contábeis, gostei, nossa, curso maravilhoso, também recomendo, Recomendável. muito bom. Aham. Aí foi fazendo, fui indo, né, fui gostando, Uhum. e aí quando eu terminei, né, eu falei: "Eu vou realmente querer ficar nessa área", né, Uhum. estava até longe de psicologia, já nem pensei mais, era só contábeis, queria me aperfeiçoar nisso, né, as Aham. oportunidades foram chegando, porque aqui dentro da Prima eu consegui passar um pouquinho ali dentro Sim. da operação contábil, né, num todo ali, num pouco, Uhum. então eu estava gostando muito, eu estava vendo um crescimento dessa área para mim. Sim. E a gente vê, né, que a maioria dos nossos clientes são, Sim. digitais. Eu falei: "Cara, eu acho que eu tenho que ir para esse lado". Falei: "Eu vou ter que ir, porque é algo bom, é algo que eu preciso entender para me melhorar minha performance, né, e Sim. também para o meu futuro, né, porque eu quero me desenvolver, enfim". Então, fui e fiz MBA aí. Mas Mas a porém a psicologia ainda não é um curso, mas só que eu também sempre gostei de pessoas, né. Uhum. Até quando eu comecei ali aqui dentro da Primor, a gente lidava com pessoas, mas era clientes, né, Uhum. que é dentro do departamento pessoal, você faz cálculo de folha, rescisão, gestão de férias, né, mas isso para os nossos clientes. Eu gostava dessa área, só que aquilo, né, me limitava um pouco. Uhum. E aí foi passando o tempo, eu fiquei 2 anos ali, comecei como auxiliar, depois eu já estava gerenciando uma parte de cartela, uma outra pessoa que trabalhava ali comigo gerenciava outra parte de cartela do cliente, né. Uhum. Então a gente foi indo, foi indo, foi indo, mas aquilo estava muito rotina, Aham. e quem me conhece Saiu sabe da rotina. sabe que eu não sou muito de rotina, né, eu gosto de liberdade, eu gosto de autonomia, né. Tem Uhum. os padrão sim pra gente Sim. seguir, a gente segue com toda a responsabilidade, mas aquela coisa rotineira em si, o mesmo Todo dia a processo mesma coisa. sempre. Você passava do dia 1 até o dia 30 com as mesmas coisas, virava o mês, era a mesma coisa de Uhum. novo. Então aquilo lá foi desgastando, porque aquilo não era do meu perfil. Sim. Aí surgiu uma oportunidade, fui para o departamento fiscal. Aí lá, nossa, amo a parte de tributação. Um Mais uma planejamento paixão. tributário. Vamos lá, adoro, de verdade. Gostei, fiquei um tempão lá. E até que foi indo, eu comecei também para aprender, de repente
estava liderando um departamento. Legal. Então essa parte de liderança me despertou algo muito relacionado a pessoas. Cara, eu Uhum. quero estar à frente, eu quero realmente lidar com pessoas, né? Então toda essa jornada, enfim, de cuidar do desempenho de alguém, sempre me chamou a atenção e foi algo que eu falei, não, é isso que eu quero, acho que é isso que eu acredito que vai ser para mim, que eu consigo desempenhar melhor, né? Não que as outras coisas Aham. Sim. eu não Servir de gostasse. bagagem, né, na verdade. Aham. Sim, muita bagagem. Depois do fiscal veio a oportunidade da operação, aí era lidar com todos os departamentos, fiscal, contábil, pessoal, Meu Deus. e ajudar ali os líderes a cuidar em si dos seus Aham. liderados, né. Então aí foi me despertando ainda mais. E quando, eu estava na operação, o César, que é um dos donos, ele estava Uhum. no RH, né. E aí a gente, na verdade, um ajudava o Aham. outro em si. Às vezes a gente até falava: "Nossa, a gente não tinha um papel desenhadinho, ó, o que que é operação que Sim, você só vai fazer operação, o que que é RH?". Não, porque ambos os lados a gente sim. tinha essa troca, né. E aí foi passando, aí o César pegou e falou assim: "Ó, eu acho melhor a gente trocar de vez, então você fica com o papel do RH, porque você gosta de pessoas, de Aham. liderança, enfim, é o teu forte, e eu venho Pra pra operação direto. operação". Aham. E foi realmente melhor, a gente se Aham. desempenhou melhor, enfim, e estamos aí. E foi aonde então desde quando eu assumi o RH, eu falei: "Ó, agora eu também preciso me especializar nessa área, Sim, né, eu preciso estar à frente, porque não tem como só a gente querer seguir, seguir, sim, seguir em si, mas a gente não ter a técnica, a competência ali para poder, né, colocar em si em prática". sim. Então foi onde a gente começou e eu acho que pessoas ainda ganham ganham uma parte do meu coração, não que eu não goste Aham, sim, da contabilidade ali em si, sim. gosto no dia a dia, quem precisar de ajuda estamos aí. Foi algo que deu muito certo, né? Sim, Você aham. se é bom quando você se identifica com algo e fala assim: "Caramba, é isso que eu gosto, é isso que eu tô fazendo", parece que você trabalha até melhor, porque se você tá trabalhando num setor, numa área que não é o seu forte, você pode até começar muito bem, mas depois você vai desanimando, o seu próprio psicológico não aguenta, porque você não gosta daquilo, e não adianta a gente forçar aquilo que a gente não gosta, né. Exatamente. E você falou um pouquinho sobre liderança, né, então Sim. já começando sobre essa parte, queria te perguntar e que você falasse um pouquinho para o nosso público, um pouquinho dessa transição, né, do tradicional para o digital, foi o que aconteceu com a Primor, né. Foi. Não, a história também É longa, vou viu. resumir um pouquinho, né. Quando eu entrei aqui, foi bem na parte quando os meninos estavam assumindo, que Aham. são os atuais sócios daqui, né, Sim. o Ítalo, o César, o Gerson, e desde o meu primeiro dia, porque eles fizeram uma apresentação, a empresa era só o escritório tradicional Uhum. daqui da cidade, né, é algo que vinha aí anos e anos, geração por geração, até que eles eram funcionários, eles comprou, né, o Uhum. escritório, e aí quando eles começou, foi onde abriu uma vaga para onde eu entrei, e eu entrei junto nessa Sim. nesse mandato deles aí. E bem no início, né, eu lembro antes do primeiro dia, bem no finalzinho do ano, nem tinha começado o ano ainda, porque eles compraram em 2017, Aham. ali para o final do ano, e quando foi em 2018 que começou a Primor em si, porque Sim. antes era conhecido como Escritório Mercúrio. Mercúrio, né. E aí eles chamaram, né, todos os funcionários, fez uma reunião lá, o prédio estava até meio que em reforma lá, eles Aham. estavam lavando, enfim, terminou de lavar, fez aquela reunião, e aí eles apresentaram sobre a missão, a visão, assim, da empresa. Nossa, uma apresentação De top, milhões. aham, top. Eu não sabia, era meu primeiro emprego, Sim. só tinha lidado ali com meu pai, né, ajudando ele. Então, e a gente não tinha isso lá. Sim. E aí, apresentação de milhões, fez, enfim, e a primeira meta que eles colocaram lá, que eles queriam alcançar nacionalmente o público, Aham. né, queriam ter uma cartela de público aí nacionalmente, eles queriam ser reconhecidos Sim. nacionalmente. Enfim, pra mim tudo ok, eu só não sabia como, mas Podem fazer isso. ok, mas mesmo assim tinha um funcionário que saiu de lá falando: "Mas como?". Ou no dia a dia, quando a gente começou em si, no Aham. ano de 2018, a gente falava: "Gente, isso é impossível, olha a cartela de cliente que a Sim. gente tem". E trazer outros clientes pra cá, a gente sabe que é difícil. A gente é cidade pequena, a gente também tem outros escritórios, Sim. né. Enfim, então não tem como a gente chegar, tirar lá do do outro contador, porque isso não é legal, né, Não. então não tem como a gente fazer isso. A gente foi tentando, enfim. E aí quando nós começamos
em pequenos Aham. funcionários ali, né, o jeito era totalmente diferente. Então eles apresentaram, a gente tinha as regras, né, o que a gente podia, o que a gente não podia, o jeito que a gente tinha que estar uniformizado, a gente tinha um intervalinho ali de 20 minutos, Uhum. mas conforme foi passando, o pessoal era jovem, né, então tudo aquilo que a gente teve até um ponto de liberdade, tudo isso foi tirado da gente. Uhum. Então chegou um ponto que a gente não tinha mais, intervalo, né, a gente só ia realmente comia e voltava pra mesa. Celular a gente não poderia utilizar, tinha Meu que ficar Deus. dentro da gavetinha lá, bem Bem guardadinho, tradicional mesmo. bem tradicional. Realmente a gente tinha que chegar, ligar o nosso computador e ficar lá digitando, digitando, E fazendo, era aquilo saía, enfim. E quando você saía, você morria de medo, pelo menos de eu, alguém. no começo. Falei: "Meu Deus, já pensou ser 5 demitida minutos. ser demitida porque eu tô 5 minutos a mais no Aham. intervalo?" Enfim, então pra mim era tudo Sim. muito novo, né. Aí conforme foi passando, a gente ainda nesse modelo tradicional, a gente teve a oportunidade de começar com a carteira digital, né. Uhum. E conforme a gente foi começando com a carteira digital, a gente teve que se adaptar a um novo jeito, né. Porque antes, a gente colocar um fone de ouvido era o cúmulo. Sério? Não poderia, porque a gente ia se dispersar, a gente ia tirar o foco, não ia ser legal, o cliente ia chegar, a gente não ia ouvir que o cliente chegou ali na porta. Então tinha tudo um Sim. porquê, né. E quando chegou o digital, o nosso fone de ouvido era a nossa principal ferramenta, porque a Aham. gente tinha que estar ali, né, para ouvir ele, para fazer reunião. Então, conforme isso foi acontecendo, a gente também foi tendo uma certa liberdade, Uhum. né. A gente falou: "Cara, por que a gente não poder escutar música enquanto a gente faz um fechamento, né?" Uhum. Quem aí é do fechamento sabe que é desgastante, né. Pelo Sim. menos eu. Minha concentração aumenta uns 90% quando eu tô com fone de ouvido, uma música ali no fundo, né, porque eu preciso focar naquilo. Agora, se eu tiver sem o fone de ouvido e tiver pessoas do meu lado, ixi, eu vou dar atenção a pessoas, eu vou querer conversar. Aham. Então foram meios que a gente foi: "Não, espera aí, isso daí faz sentido, isso Sim. é importante a gente ter". Então foi onde que começou a ir mudando a cultura, né, aí a gente Uhum. voltando os intervalos, quem não se adaptou a isso, né, querendo ou Uhum. não, não era uma cultura totalmente escrita, Sim. né, a gente não tinha escrita, a gente não trabalhava isso com a equipe, mas foi um hábito de costumes que acabou pegando e a gente foi vendo que era legal, né. Aham. E quem não se adaptava era a pessoa que não estava no lugar Uhum. certo, Sim. e não todo Sim. mundo tinha que ser punido por causa daquele comportamento daquela pessoa. Sim. Então, foi aí onde que foi mudando, né, conforme a gente começou a aderir à carteira digital, muita coisa mudou aqui dentro, né. E aí até hoje a gente tem o nosso código de cultura, Sim. né, em si, que é realmente onde a gente começa todo o princípio de tudo, de qualquer contratação, de qualquer desenvolvimento, de até demissão, enfim, Sim. do que for. Então, porque realmente isso é muito importante para nós. Então a gente teve aí uma mudança de costumes, de hábitos, que tudo isso levou a ter algo mais aberto, né, o que a gente Sim. trabalha hoje, enfim, com toda a liderança, com todo mundo, Caramba, tá vendo? foi difícil. E aí entrando nisso já que também tem a questão do RH em si, porque até então, que nem você disse, né, era você e o César e, tipo assim, não tinha exatamente o que era o RH, o que que o RH fazia, né, como a gente entender a função e, né, o que o setor do RH faz para a empresa, Aham. que faz para os departamentos, e como foi, né, para é porque quando eu entrei já estava um pouco mais, né, desenhado, estava um pouco mais organizada essa parte. Mas como foi, assim, para o pessoal compreender essa parte do RH, a equipe em geral, né, os colaboradores? Sim. Eu acho que esse ano está sendo bem mais desenhado, Aham. né, porque até então, muitas empresas também só olham para isso. Uhum. RH é o quê? Aquele que faz controle de férias, Uhum. aquele que É faz exatamente isso. a Aham. admissão só, E demissão. admite e faz a demissão, Aham. faz o controle de férias ali, enfim, Sim. né. Mas o RH é muito além disso, né, pelo Uhum. menos o que a gente utiliza aqui, a gente Sim. utiliza realmente o RH estratégico, Uhum. né. Então, foi se desenvolvendo aos poucos, né, porque pra gente também era tudo muito novo, né, Sim. então crescia de um lado, toda a nossa parte de operação, a gente tá todo mundo preparado Sim. para recepcionar os nossos clientes Gente. digital, e ao mesmo tempo vinha algo novo para a gente trazer para a equipe, Uhum. né, pra gente como a gente consegue desenvolver, realmente crescer essa equipe e deixar o nível que os nossos clientes precisam, Sim. né.
Então tudo isso foi construindo aos poucos. Quando o César veio para cá, ele estava na filial de Maringá, Aham. né, a gente precisava dele aqui, e ele veio e a gente começou esse trabalho. Como que a operação precisa ser moldada, né? Uhum. Então a gente pensava em treinamento, em isso, em aquilo, Uhum. né? Foi até então que hoje é um grande, um grande ponto aí para todo mundo, os treinamentos de quinta-feira, Sim. né? A Então TBT toda quinta. é toda quinta, aham. Foi algo que a gente consegue trabalhar de maneira geral, trabalhando o desempenho do pessoal. A gente redigiu realmente um código de cultura para Aham. apresentar para a equipe, né? A partir daí a gente começou, opa, vamos fazer uma avaliação de experiência, avaliação de desenvolvimento, Uhum. né? Vamos trabalhar, ter um plano, né, de cargos, um plano Sim. de salários, vamos, ter um plano de treinamento ali para aquele colaborador. Então, realmente é um acompanhamento, né? Uhum. Eh, Moldar todo mundo para que ninguém se sinta: "Ah, nossa, eu cheguei hoje aqui, só vou ficar como auxiliar mesmo", né? Sim. E sentir que todo mundo tem esse crescimento, Uhum. né? E sentir que essa pessoa também não tá largada. Ah, Ah, me colocou aqui, só me jogou, enfim. Não, a gente tem essa preocupação. E tudo isso a gente alinha, né, e deixa a pessoa desenvolvida com a performance que a gente precisa mudar da nossa sim. cultura, Uhum. né. Então, no que a gente acredita, né, o colaborador ele tem que comprar a ideia do que a empresa é, do que a empresa acredita, porque Sim. não tem como a gente trabalhar tudo isso com ele se ele não comprar a ideia. Então você chega lá: "Ah, só mais um dia de trabalho, só mais um", isso não vai funcionar. Até porque, tipo, cada pessoa tem um tipo de pensamento, tem uma mentalidade. Aí imagina se não Sim, tivesse essa cultura que a gente tem hoje, né, tudo muito bem desenhado, talvez, tipo, eu atendo desse jeito, eu atendo desse jeito, eu faço desse jeito. E aí, tipo assim, cada um ia por um lado e, tipo assim, qual que é a essência da empresa? É a essência exato. dos colaboradores, não é da empresa, né, em si. Aham. Exato, então tudo isso é muito importante para a gente construir algo. E Uhum. foi daí que a gente foi partindo, né? Então, a primeira coisa que a gente redigiu, além do controle de férias, Essas a coisas. gestão, as outras coisinhas, né? A gente foi aperfeiçoando o nosso recrutamento e a nossa seleção, né? A gente criou aí um código de cultura, a gente Uhum. trabalha em cima disso, né? A gente tem os nossos treinamentos, tanto para liderança, né? Que até Aham. então a gente não tinha liderança, a gente escolheu, né, as Sim. pessoas ali, selecionou quem tinha as competências, enfim. Então foi dos grandes escolhidos. A gente está trabalhando com isso tudo com todos eles, né. Aham. E a partir então, igual esse ano ainda tá bem mais claro tudo Sim, isso, porque todo o trabalho que a gente fez em off, agora a gente está trazendo para a equipe também, sim, né. Então como hoje é muito bem estruturado, né, então as coisas que a gente já criou tá se aperfeiçoando do jeito que é hoje, né, sim, porque até quando a gente começou, tinha 20 colaboradores, a gente tem o dobro, sim, 46. Então é um um número sim. grande, e aos poucos a gente vai se aperfeiçoando aí. Até a questão dos líderes que você Aham. falou, né, tipo, essa organização, ter líderes à frente, é importante por quê? Porque para os próprios, né, os donos da empresa saberem que tem pessoas competentes que vão cuidar daquilo, porque eles não podem cuidar de tudo, ainda mais hoje que tem 40 mais de 40 pessoas dentro de uma empresa, eles não conseguem lidar com tudo e ainda lidar com outras estratégias para a empresa crescer, né. E Sim. foi um ponto bem importante que você falou da questão de liderança mesmo, é que como foi essa estratégia, né, tipo, vamos escolher esse pessoal, a gente observou eles, a gente teve uma estratégia para buscar esses líderes, sabe. Aham. Porque bastante empresa tem esse pensamento, né, medíocre de pensar: não vamos colocar pessoas à frente, não vamos colocar porque é minha empresa". E até, Sim. tipo assim: vou dar autonomia para alguém que nem é dono dessa empresa fazer as coisas na minha empresa", Aham. né, as pessoas ainda têm esse pensamento. Como você vê isso, né, também? Não, hoje é essencial a gente pensar que realmente a gente precisa de Sim. pessoas. Qualquer empresa, né, a não ser que você seja totalmente autônomo, Aham. mas qualquer empresa ela precisa de pessoas, né. Do mesmo jeito que a gente precisa de uma ferramenta para a gente trabalhar, né, ou para fazer aquilo acontecer daquele negócio, as pessoas também, né. Então elas são Aham. importantes tanto quanto uma ferramenta, ou até mais do que uma ferramenta, Sim. né. Então pessoas é importante, né. E é aquilo que você falou, né, não tem como eu, Jaqueline, querer pensar em tudo sozinha e fazer tudo sozinha. Sim. É impossível. Eu preciso ver, opa, qual é a área que a Jaqueline tem, competências, né, que ela tem Uhum. conhecimento técnico para fazer aquilo, Sim. e que ela vai fazer melhor que eu.
né? Não adianta a gente querer, ah, não, eu sou melhor que fulano, eu sou melhor que Sim, ciclano. Não, porque não tem isso, né? A gente tem, para algumas áreas, né? A gente é mais, sim, como que eu posso colocar? A gente tem mais competência para sim, executar aquilo, mas não significa que o outro também não tenha, né? sim. Mas tem coisas que cada um consegue fazer melhor que o Uhum. outro, igual o marketing. Eu, coitada de nem sei, nem sei Pra pra onde eu onde vou? que vai, enfim. Então, a Aham. gente precisa de pessoas que entendam Sim. da área que elas fazem ali, né? Uhum. E veio realmente esse pensamento, né? Sim. Porque antes era eles que faziam tudo, né? A gente lembra, então fazia venda, Nossa, marketing, era tudo um tudo. pouco. Falei, gente, a gente não descansa, a gente não Sim. dorme, a gente não fica em paz. Até quando eu entrei pra se adaptar foi um pouco complicado, porque daí, tipo assim, o Ítalo ainda estava e eu não sabia que eu poderia, até que ponto eu poderia ir, até que ponto eu poderia fazer. Então ainda estava na cabeça assim, qual é a minha parte? Aí o Ítalo, tipo, Sim. porque eu falo, todo mundo tem isso e é natural, normal de todo mundo, é aquele negócio de segurar, tipo assim, eu não vou soltar 100%, eu não vou soltar. E é Aham, normal da gente, né? Mas eu acho que quando sim. isso se estabeleceu e, tipo assim, a gente organizou isso 100%, ficou bem melhor até pra trabalhar. Sim, não, isso com certeza. Então a gente foi vendo que era necessário, Sim, não tem como, né? Igual uma área, uma pessoa só saber de tudo, né? Tem que ter cada pessoa sim. específica ali dentro do seu departamento, da sua área, né? Das áreas principais Uhum. da empresa, tem que ter alguém. E aí a gente foi vendo, né? Opa, quem que tem conhecimento técnico? Uhum. Primeira coisa que a gente levantou foi isso, porque era Aham. uma urgência, né? Sim. Não tinha como eu colocar um líder, por mais que ele tivesse competência para ser líder, Aham. mas que ele não soubesse daquele departamento em si, Sim. né? Então a gente procurou por conhecimento técnico. Depois a gente foi ver as competências comportamentais se aquela pessoa teria para se Uhum. desenvolver como líder, Sim. né? Então ela tendo, ou que não tendo, mas que é algo que a gente consiga trabalhar e que a pessoa está disposta a Uhum. trabalhar em si, aí a gente vai começar por esse ponto de partida. Sim. Então foi assim que a gente foi estruturando, foi colocando a liderança. Além disso, né, quando a gente escolheu a nossa liderança, ninguém sabia o que que era liderança direito, né? Uhum. Sim, Você nossa, lembra? Então eu todo mundo, sofri. todo mundo falava, nossa, mas que é isso? Eu vou Sim. ter que fazer isso? Eu não sei até Uhum. que ponto que é minha Exato. responsabilidade com pessoas ali em si. E a gente tá desenvolvendo isso daí. E Sim. desde quando começou, olha hoje como que tá a maturidade da nossa liderança aqui Sim. dentro. Então, é algo a ser desenvolvido, né? Então, qualquer colaborador, ele precisa ter um desenvolvimento ali para Sim. ele. Então, se eu quero treinar ele numa área, né, ou que seja para liderança, eu Uhum. preciso desenhar de que ponto de partida ele precisa iniciar e aonde que ele vai Sim. chegar ali com a excelência, Aham. né? Então a gente precisa desenhar isso e ir trabalhando. Não é só eu também desenhar e falar assim, aqui, Amanda, você faz esses cursos da Se vira. internet, aí se vira, aí depois a gente mede como que você Aham. tá. Não, eu tenho Sim. que desenvolver meu tempo, eu tenho que desenvolver o tempo da outra pessoa, né? Eu tenho que Uhum. investir nisso para mim poder ficar seguro e conseguir pensar em outras coisas, né? Exato. Até para Primor hoje a gente vendo, né? Antes da nossa liderança, hoje com a nossa liderança, Nossa. a gente vê o quanto que isso é importante e o quanto que ela se desenvolveu. Porque as cabeças certas estavam pensando Estão no nas lugar coisas certo, né. certas. Sim. Isso desde a direção até cada ponto da sua liderança ali em si. Uma coisa bem legal, tipo, que faz a gente pensar um pouco, muitas pessoas ainda têm, por exemplo, os donos das empresas estão colocando líderes à frente, por quê? Para as pessoas ficarem cada vez menos próximas dos donos, Uhum. né, e me corrija se eu estiver errada, mas a gente não tem isso, né, nem favoritismo, né, essa questão de favoritismo não Aham. temos, e a questão de também os próprios donos sempre estão aqui, sempre estão na operação, sempre estão conversando, né, sempre estão por aqui conversando com o pessoal, e a gente vê isso um pouco distante de outras empresas, né, realidade de outras empresas, os patrões nunca estão, tem gente que nem conhece o patrão, nunca viu, e a gente não tem isso, né, a gente tem uma coisa, é digital, mas é um digital muito humanizado, né, eu acho que eu poderia usar esse termo pra Sim. explicar. Aham. E isso realmente é muito importante, né? Sim, A gente precisa escolher e desenvolver as pessoas certas. sim, E não é só porque é amiga do patrão, sim, ou porque é filho do patrão, ou porque é algum parente, é uhum, próximo, ou é algo distante. Não, eu tenho que colocar as pessoas que têm conhecimento e sim, competência para fazer aquilo lá. Então, não adianta nada, vou escolher porque é amigo lá fora do sim, patrão. Mas a pessoa tem competência para isso? Ela realmente é ela é sim, preparada para assumir essa responsabilidade, né. E o que que a gente vê muito fora das empresas, né,
eles só olham um termo técnico. E isso Só olha o não é currículo, né, e o não vê. essencial e Sim. não é o legal. Por quê? Precisam estar muito ligados, tanto Uhum. conhecimento técnico quanto comportamental. Porque como que eu vou colocar um líder? Ele pode conhecer tudo sobre a empresa, tudo sobre aquela área, né? Mas chega na hora de eu lidar com pessoas, eu não sou uma pessoa aberta para lidar com pessoas. Eu Sim, não sou uma pessoa comunicativa, né? Então eu não consigo fazer o meu time comprar aquela ideia, sim. né? Eu vou ser uma pessoa soberba, vai dar certo, né? Ou eu sou uma pessoa que, beleza, aqui na sua frente eu tô falando uma coisa, mas aí nas minhas atitudes você vai ver que é totalmente ao Sim. contrário. Ou até com os próprios liderados, né, ali na frente é tudo Isso. ok, e com os liderados trata de: "Ó, faz e faz De e co faz e faz". não, o negócio não é assim, não Sim, começa por aí, né. Então, primeira coisa, o líder ele tem que ser um exemplo, né. Ele tem que fazer o time comprar a ideia. E como que ele faz o time comprar a ideia? Sendo o próprio exemplo, sim. né. Então ele tem que mostrar isso. Opa, porque não adianta nada falar: "Ó, a gente vai hoje implantar uma ideia aqui pra gente começar Uhum. na Prima". Aí eu chego aqui, falo a ideia, Sim, mas aí eu chego lá no meu lugar e faço totalmente diferente. Então eu quis passar uma ideia para vocês, mas é uma ideia que eu não comprei, que eu não sim. estou executando no meu dia a dia, né. Então o líder ele tem que ter essas competências comportamentais, né, Aham. não só essas, por aí Sim, tem vai, porque vários. depende aham, depende de cada área. Mas o primeiro ponto: eu tenho técnica? Então legal, né. Ou dependendo do caso, né, Uhum. isso é raro de acontecer, mas acontece sim. Sim. A gente escolhe a liderança até pelo ponto comportamental e o técnico a gente desenvolve depois. Uhum. É um processo mais longo, né, Sim. mas o comportamento ele diz muito, né, então não adianta eu colocar um cara muito bom lá no que ele sabe, mas que Uhum. ele não tem, porque ele vai estragar meu time, Sim. né, e ele estragando meu time, são mais pessoas e depois para mim consertar todo o meu time, é um tempo muito maior do que eu desenvolver algo técnico ali para aquela Sim. pessoa que ela tem já as competências em si para poder assumir aquilo. Nossa, você falando isso, Uhum. a gente consegue ver um pouco mais explícito a importância da comunicação. Tipo, Sim. o líder pode ser perfeito, tem pessoas que são extremamente inteligentes e sabem, 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 mas Aham. na hora de liderar uma equipe é zero. É Aí a zero. gente começa a ver que, tipo, é bem mais importante a pessoa ter uma comunicação top do que todas essas competências dentro da função. Porque isso Sim. pode ser trabalhado, isso pode ser Pode. aprendido, pode ser sentar ali na frente do computador e compreender aquilo, Aham. saber. Só que a comunicação é algo que não é muito fácil de ser trabalhado. Tipo, se Sim. você não tem uma essência comunicativa, até você querer também, né, porque Aham. se você não gosta de se comunicar, de conversar com muitas pessoas, isso acaba te deixando mal também, porque não é da sua essência, não é do seu comportamento ser aquilo. Então isso Sim. acaba te machucando, né, entre aspas, deixando seu psicológico abalado e consequentemente sua equipe, porque Com certeza. os liderados são reflexo do líder, né, também. Sim, com certeza, e isso diz muito. Nossa, Amanda, você falou tudo. Realmente, os Sim, liderados são um reflexo do líder. sim. Como o líder é que aquele time ele vai refletir para você. Aham. Então, se o líder for uma pessoa boa, se é aquilo que a empresa espera dele, Uhum. o time vai ser daquele jeito. Agora, se a gente escolher o líder só, né, igual a gente tá falando aqui, só sobre o termo técnico. Aham. Então vamos colocar só o técnico aí, enfim, mas a Amanda é uma pessoa que ela não sabe se comunicar, a Amanda é uma pessoa totalmente Sim. egoísta, que ela nem quer pensar Será no que eu dela. sou? Não, ela só quer saber do dela, tá bem feito, né. Sim. A Amanda é uma pessoa super fofoqueira. Maria me pai. Então, é uma pessoa, né, que ela não vai tratar todo mundo como igual, então ela vai Sim, ter os favoritismo dela ali. sim. Qual vai ser o reflexo daquele time? Aquele time não vai ter uma boa Não. performance. Por quê? Você vai gerar intriga entre os colaboradores. "Ah, não, porque a Amanda tem só seu favorito, não sei o Sim. quê", né. E um erro também que muitas empresas cometem, Uhum. colocar a pessoa para liderança só por tempo de serviço. Então: "Ah, a Amanda é minha funcionária mais velha, então eu vou Sim, ela colocar ela". merece, né. Sim, Não, não, porque realmente isso quer dizer muito, né. Então voltando ali do time que a gente estava aham, falando, o time vai ser o reflexo do jeito que a Amanda ruim é, né, aham, então aquilo ali vai gerar outros pontos, né, que não vai ter uma sim, performance, não vai entregar resultados, você vai ter trabalho para você lidar aquilo, vai ter pessoas doentes no meio sim, daquele ambiente, né, então isso é muito importante, a gente cuidar de um todo. A gente precisa colocar uma liderança, a gente precisa acompanhar essa liderança, porque também não é só chegar, confiar
Não, beleza, mas Sim. a gente precisa também acompanhar de vez em quando como que tá aquele colaborador lá, né? Porque às vezes a gente acha que tá entregando o nosso melhor Nossa, desempenho, tá aham. fazendo tudo, tá tudo legal, enfim. Mas Entregou aí, tudo. mas aí quando você vai ver, nossa, putz, eu acho que tal pessoa se sentiu desse jeito por uma ação Sim. assim. Então a gente sempre precisa estar acompanhando, né? Então a gente tem ótimos líderes aqui, o nosso time de liderança é top, sou Vocês super merecem um fã. 10. Super fã de cada um, né, a gente tem, mas a gente sabe que o RH também às vezes fica ali por trás, né, Sim, acompanhando todo mundo, sabendo em si, porque um RH estratégico ele tem que estar a par, né, sim. por mais que cada time tá ali, tenha a sua performance, está desenvolvendo, está Aham. entregando resultados, ele também precisa acompanhar cada pessoa, né. Sim. Oi, Jaque, Uhum, só continuando ainda sobre esse assunto, eu queria que você falasse um pouquinho, né, para as pessoas que têm empresa, que sim, são, né, estão ali nesse mundo do empreendedorismo, como eles podem engajar os colaboradores, né? Porque a gente teve bastante estratégias, né, algumas foram falhas, né, como, tipo, vamos testar todas, não é sim, que todas as estratégias deram certo, né? aham, Algumas vão falhar sim. Então, qual estratégia você acha que seria interessante hoje as empresas usarem com colaboradores, né? certo, Principalmente as que são tradicionais e que elas não querem digital, de jeito nenhum. digital, Mas fala sim. assim: "Ah, só digital consegue fazer estratégia sim", e não é assim, né, Jaque? Sim, aham. Bom, as empresas precisam começar por algo, né. Sim. O que que, além Aham. de ambiente, que motiva uma pessoa a estar dentro dessa empresa, né. Aham. O crescimento dela, né, porque pode ter certeza, nem toda empresa vai chegar lá, né, a pessoa vai chegar na empresa e vai querer só trabalhar ali como um auxiliar, Sim, enfim, né. Ele quer um crescimento, porque se ali não der oportunidade do crescimento, que vai acontecer? Daqui a um tempo você vai ter uma rotatividade desse funcionário. sim. Então ele precisa de crescimento, né. Então isso tem que estar bem claro para ele que tem oportunidade para isso. "Ah, Jaque, mas enfim, meu negócio é pequeno, né, Uhum. é uma loja aqui, como que eu vou colocar um vendedor para crescer?", Sim, né. A gente precisa desenvolver um plano de cargos e salários, né. sim. Então o vendedor, hoje ele pode começar por umas habilidades básicas, né, Aham. mas ele pode se desenvolvendo, né, e isso é até bom para a essência do teu negócio. Uhum. Então, o estilo de vendedor que eu quero é X, mas o meu vendedor está começando lá no C. Então, para Sim. ele chegar do C ao X, ele precisa ter um caminho, umas Uhum. competências a ser trabalhados. Então, eu começo por aí. Poxa, eu vou começar com plano de cargos, né? Ele Sim. precisa ter um cargo ali. Ah, ele não precisa ser CEO da tua loja, Aham. né? O dono Aham. da loja, enfim. Ou... Não, ele pode começar o vendedor, ele vai para vendedor 2, 3, Sim, né? Dependendo aí, as lojas a gente tem gerência, enfim. Então, você vai trabalhando ele para ele chegar a um crescimento igual hoje sim. aqui no nosso escritório, né? A gente tem um plano de cargos e salários. Então, a pessoa começa lá, mas ela sabe que ela pode se Ela desenvolver. já tem a consciência de que ela não vai Isso. parar naquilo, né? Aham, mesmo que não for para uma gerência, para Aham. uma liderança, mas ela não para naquilo, então Aham. ela vai ter um potencial a ser alcançado, né. Porque até tem lugares que a gente sabe, se aquela pessoa entrou naquela empresa, ela só vai sair de lá quando ela ser aposentada, Sim, né, ou se algum acaso acontecer. sim. E aí, quando a pessoa entra e já vê esse cenário, isso desmotiva, porque fala: "Nossa, para mim poder crescer aqui dentro, saber de uma função, né, ter um outro Aham. conhecimento, eu só vou ter ou quando a pessoa se aposentar, ou se ela pedir para sair, ou se alguma fatalidade acontecer Sim, com ela. E isso vai desgastando, porque a pessoa vai se desmotivando, né. Então como que a gente começa a trabalhar com isso? Desenvolvendo um crescimento ali para ela, né, aonde sim. você vai chegar. E depois você consegue por ações, né, Uhum. dentro. Então ações, vamos ver o que eu consigo dar de benefício, talvez uma vez por mês fazer um café com os Aham. funcionários, né, fazer um treinamento ali, ou se não for fazer um treinamento, que é algo que exige um técnico, Aham. eu não tenho para Aham. isso, né. Então eu vou fazer um café mais extrovertido, conversando, entendendo, saber como que tá ali os meus funcionários, Uhum. os colaboradores, se tá tudo legal, se eles têm ideia, se eles têm sugestão, né, como que foi aquele mês para eles. Sim. Então, eu vou procurar ações que motivam eles estarem ali, né. Ah, no dia do aniversário, lembrar dessa pessoa, né, Uhum. dar um mimo ali para ela, Sim. enfim, fazer uma divulgação no Instagram. Hoje, Aham. a maioria das empresas aí, pelo menos no Instagram usa, Sim, né. é verdade. Então, tem pequenas ações que a gente começa
a fazer, né? Sim. Então a gente vai começando, não preciso começar com algo muito grande. Aham. Hoje a gente tem diversas ações Sim. aqui dentro, né? O RH sempre pensando Sempre pensa no melhor dos nas cenários. pessoas. Aham. Mas você pode começar por algo pequeno, né? Ah, Uhum. seja no dia do aniversário da folga ou algo do tipo. Sim, Então, assim, são coisas que são alcançáveis e coisas que vão motivar o teu colaborador. sim. E nada justifica um colaborador bem motivado para um alto desempenho. Se você pode ter Nossa, certeza, se você tem um colaborador motivado, você tem um alto desempenho, né? sim, Porque ele vai entregar aquilo. Não vai ser de qualquer jeito, né? Com qualquer responsabilidade ou fazendo aquilo por sim, obrigação. Não vai contaminar a tua empresa, não vai sim. contaminar o teu cliente, né? Imagina um cliente chegar e ver lá o teu colaborador desmotivado, Aham. bravo, irritado, né? Então, tudo isso, toda empresa, ela precisa ter algo ali, um plano, uma performance, um desempenho, né? Ou seja, um RH interno, ou seja, um RH externo ali para consultoria, para poder ajudar ele a desempenhar tudo Sim. isso, porque é muito importante, né? Exatamente. Ontem eu fui pra Cianorte, né, fazer uma consulta, Aham. e depois a gente acabou a consulta e minha mãe foi com a gente e falou assim: "Ah, vamos passar na loja de imóveis", né, que ela agora tá reformando a cozinha dela, tá se Sim, achando. ó. E aí a gente foi, daí a arquiteta falou assim: "Ah, vai em 2 lugares", e nós Sim, fomos. E nossa, tipo, num lugar a mulher super atendeu, sabe, e até o lugar era mais aberto, sabe, até é porque a gente é muito visionário, né, de olhar e falar sim, assim: "Caramba, é isso". é Que isso. nem aqui no estúdio, se tivesse muito mais coisa aqui, quem tá assistindo não ia estar prestando atenção na gente, ia estar prestando atenção nas Nas decorações, coisas. né. E Aham. assim é a gente, visual. E a Sim, gente chegou nesse lugar e a mulher conversou e falou de sonho, falou da vida, e falou o quanto era importante ela uhum, realizar o sonho da minha mãe, porque o sonho da minha mãe é ter uma cozinha, então ela tá sim, fazendo do jeito que ela quer. aham, E aí beleza, aí depois a gente foi em outro lugar e o cara atendeu do mesmo jeito. Aí a minha mãe falou assim: "Ah, vamos aproveitar e ver alguns móveis". Fomos numa loja X lá em Cianorte, né, e uhum, entramos dentro da loja e o cara estava mexendo no sim, celular, o aham, vendedor. E aí minha mãe é super alegre, né, igual eu, assim, de aham, espontânea, querer divertida. brincar e conversar e tudo mais. E aí perguntou para o rapaz: "Ah, essa geladeira é muito bonita, né, e não sei o quê, e não sei o quê". Ele: "É, realmente". Aí ela falou assim: "Ah, quanto que tá ela?" Ele: "Ah, essa aí tá na promoção". E falou o preço. Aham, "Ah, tem alguma outra?" "Tem essa". E, tipo assim, era tipo assim, perguntou, respondeu, tipo, não tinha aquele sim, diálogo entre e tipo assim, a mesma coisa é os aham, colaboradores ali, atendendo os clientes. Se aham, eles não estiverem motivados, se eles não estiverem felizes, acabou o sim, atendimento. Tipo assim, você percebe o dia que a pessoa tá bem, ela atende super bem. Agora o sim, dia que ela tá mal, o atendimento não vai ser super super bem, mal. vai ser super Aham. mal, exatamente. Sim, e isso é até importante, Amanda, porque traz até um ponto da cultura, Sim, né? Então, o que que é a cultura para a empresa? sim, É algo que ela acredita, é aham, um hábito que ela quer ter e é um costume que ela vai levar, ou que uhum, já teve, ou que está tendo, e é sim, aquilo que tem que ser vivido, uhum, né? Então, não sei aham, hoje em si diagnosticar o que esse colaborador teria para ele sim, estar desse jeito. Pode ser porque ele não tem competência para estar como vendedor? aham, Pode sim, ser, né? Pode ser o ambiente que está deixando ele desmotivado? Pode ser. Mas a cultura, ela é muito importante, igual aqui pra gente. O uhum, nosso cliente é o centro, né? Independente de que cliente que é, de que plano, se é tradicional, se é digital, ele é o centro. Então, sim, mesmo que todos os colaboradores, porque tem dias que a gente não tá bem, sim. né? Enfim, A gente tem que assumir isso a gente também. tem que assumir, sim, tá tudo Sim. bem, isso acontece, mas a gente proporciona um ambiente tão bom, né, que os Uhum, nossos colaboradores, opa, eu sei que eu não tô num dia legal, uhum. mas eu consigo dar o atendimento bom Sim, para o meu cliente mesmo eu não estando no meu melhor dia, sim, né? E isso é importante, né? Então, a empresa precisa ter uma cultura e fortificar isso com os sim. colaboradores, porque olha a imagem que um colaborador deixa Na para uma empresa, né. empresa, É o e a nome da mesma empresa, né. coisa isso, para todo mundo. Então, olha a imagem que a gente vai deixar para a empresa onde a gente está, né. Uhum. Então, cada colaborador, a gente tem que trabalhar muito bem isso, porque ele deixa a imagem da empresa, ele deixa a identidade da empresa, Sim. né. Até a gente aqui, hoje a gente sai na rua aqui na nossa cidade, Aham. "Ah, é a Amanda que trabalha no na Primor", "Ah, é Parece o a", sobrenome da gente é Primer, é, né. eu nem tenho meu Aham. sobrenome, É Amanda é a Primer, Jaque é a Primer. Jaque da Prima, a Jaque trabalha lá na Prima. Então Aham. a gente acaba sendo reconhecido pela a empresa onde Sim, a gente trabalha. E a gente leva o nome da empresa onde a gente trabalha. Então, se não é um lugar que tá legal, se não é um lugar que tem uma cultura legal, como que a gente vai, eh
dar opa, fugiu a palavra aqui. Como que a gente vai dar o nosso melhor? A gente vai conseguir fazer a propaganda, né, ali, Sim, o endomarketing sim, da nossa empresa, se eu não tô num lugar legal, né. exato. Enfim, então É é isso. um ponto E, importante Jaque, né, a gente falando observar. sobre Uhum. isso, sobre questão de atendimento e tudo mais, como que a gente pode avaliar, né, até para as pessoas que estão em casa saberem isso, né, como que a gente Sim. pode avaliar essa satisfação da nossa equipe, se eles estão satisfeitos, se eles não estão, se eles estão bem, não estão? Aham. A gente tem vários jeitos, né. Aham. A gente pode aplicar uma pesquisa Uhum. organizacional, né, então vamos ver aí como que tá o clima, né. A gente faz as perguntinhas, o que que tá legal, né, não deixo para identificar nome, o Aham. ideal não é a gente deixar identificar. Algumas empresas utilizam nomes em si, mas Uhum. como por ser a primeira, né, para as pessoas realmente falar como elas estão se sentindo, como aquele ambiente está sendo para elas, né, é bom a gente deixar anônimo, né. Sim, Se for uma empresa muito grande, põe lá pelo menos por departamento para sim. depois você saber aonde você tenha que mexer ali. Eh, então a gente começa ali pela essa pesquisa, né, então a gente perguntando o que que ela vê da empresa, né, então: "Ah, o que que a minha empresa está propagando?", né, Uhum. "O que que ela faz? Quais são os valores dela? Quais são as missões?". Põe, escuta teu funcionário: Sim. "Ó, não quero fazer pesquisa não, é 2 pessoas, uma pessoa Aham. ali, então faz uma entrevista com ela", né, não uma entrevista para Aham. trazer ela ali para trabalhar, mas para ver qual que é a visão que ele está tendo ali da tua empresa, né. Faz uma pesquisa também com os clientes, né, vê Uhum. o que que os clientes estão sentindo ali, né, ainda mais se é uma empresa que lida Sim. muito com atendimento. Nossa. Isso é muito importante, né, e a gente fala porque hoje a gente tem um time de CS Sim. aqui, né, que cuida ali do sucesso do cliente. Pontos para a gente trabalhar com a nossa equipe, a gente nem precisa fazer um clima ali para perguntar como que eles estão. Só a gente vendo o acompanhamento que o Uhum. CS tem com o nosso cliente, a gente já consegue ver onde Consegue está o medir, né? problema e já gerar um diagnóstico para aquilo e já vamos para uma ação, enfim, para a gente poder resolver aquele problema. Então, a empresa, né, ela pode estar o quê? Procurando colaborador, Uhum. vamos sentir, Sim. né, ou ele mesmo sentando e vendo que medida que eu preciso tomar, né. Então é muito difícil ter uma receita pronta para cada empresa, porque depende muito do ambiente aonde ela esteja, Sim. né. Tem uns que já podem estar um pouquinho mais desenvolvido, né. Uhum. É igual quando a gente começou, no começo a gente procurou uma consultoria, Sim. né, a gente teve uma empresa parceira que ajudou a gente estava num caminho, mas tem casos que a empresa nem deu o primeiro passo para Aham. lidar, para cuidar daquelas pessoas, então é muito difícil, mas, medir como está o clima organizacional, né, através de pesquisa, de entrevista, para Uhum. saber com o colaborador, e depois também para que rumo eu quero tomar, Aham. né. E também quando eu for fazer isso, não adianta eu já fazer prometendo para o meu colaborador que aquilo vai mudar Sim. completamente, porque a gente precisa saber aonde está o problema, para depois a gente ver que ação que a gente vai tomar e depois avisar e comunicar todo mundo: "Ó gente, essa vai ser a ação que a gente vai fazer Sim. aqui para melhorar isso". Agora se eu já chego, né: Nossa. "Ó Amanda, eu Uhum. quero te ouvir, o que que você acha que dá prima, o que a gente precisa fazer?". Uhum. "Não, porque eu vou prometer para você que eu vou melhorar, que eu vou fazer isso". "Ok, beleza, Amanda Uhum. vai falar tudo que pra ela tá ruim", né. Mas às vezes tem coisas que a gente precisa medir, Sim. né. Será que são tão urgentes que a gente precisa fazer agora? Exato. Ou será que o colaborador também não tá aproveitando a oportunidade e Pra excedendo demais? sim. E aí se você já promete isso, a Amanda sai o quê da nossa conversa? Com uma alta expectativa. "Nossa, Sim. ela vai fazer isso, enfim. Nossa, agora sim, agora é a Aham. oportunidade, agora é isso". E aí chega, eu E se falo: frustra. "Não, eu vi, ah, é tal ponto aqui acho que a gente pode ter mais liberdade para isso e aquilo", mas aí não foi tudo aquilo que a Amanda me Sim. falou, então Que ela ela vai se prometeu, frustrar. né. E aí eu vou piorar ainda mais o cenário que tá a minha empresa. Sim. Então para mim ter uma ação, para mim realmente ver, eu quero mudar, né, a gente não deve prometer nada para ninguém até a gente ver o que que a Sim. gente precisa Tem que ter os pés no melhorar. chão. Isso, e começar ali construir aos pouquinhos, porque também não é pra noite do dia que a gente consegue mudar totalmente a empresa ali em si. Nossa, exatamente. Uma questão que eu tinha Aham. algumas semanas atrás eu tive uma reunião, e eu sou muito introdutível, Sim. tipo, eu tenho que começar explicando, desenvolver e concluir, sempre quando eu vou fazer alguma coisa. Aí beleza, Aham. eu peguei e fiz uma reunião algumas semanas atrás com 3 departamentos, né, e a gente falou
bastante sobre as funções deles, o que podia mudar, o que podia modificar, o que dava pra alterar pra melhorar. E uma Sim. questão que eu perguntei pra eles foi assim, como eles veem o crescimento da Primor, né, como eles veem o crescimento da Primor e o que era a Primor pra eles. Aham. Né, e eu falei assim: "Caramba, será que a gente tá com isso", literalmente, né, a gente olha no site, a gente vê que nem a Primor Contábil, por exemplo, né, é a contabilidade digital ideal para o seu negócio, a gente tá cravado isso na mente, né. Sim. Agora temos cravado, né, o slogan de alcançar mais de 13.000 empreendedores até Aham. 2030, nós temos isso cravado. Mas eu pensei assim: "Será que todo mundo tem isso cravado?", sabe, Sim. tipo, e cravado de uma forma boa, tipo assim: "O que que eu tô fazendo todos os dias pra gente alcançar esse objetivo? O que que eu tô fazendo todos os dias pra isso acontecer?". E eu comecei a perceber que, tipo, às vezes a gente fala e às vezes nossas ações não estão demonstrando aquilo, né. Uhum. E aí ainda tem a questão que eu queria que a gente comentasse um pouco mais, é a questão de home office, né, que eu vejo que muitas pessoas têm preconceito e outras não, sobre a questão do home office, mas tem que ser algo muito bem trabalhado, né, Jaque. E Sim, ainda mais porque essas pessoas não estão dentro da empresa, mas a gente tem que fazer com que elas estejam dentro da aqui empresa. dentro. Eu lembro até algumas ações que a gente faz com o pessoal aqui, você sempre fala assim: "Não, temos que fazer algo para eles, temos que mandar algo para eles", porque eles têm que se sentir aqui dentro da empresa, Sim. né. E a questão do home office, eu queria que você falasse um pouquinho mais, até para as pessoas que têm uma empresa grande ou não, e talvez as pessoas que trabalham home office se sintam um pouco mais afastadas da empresa, Ah, né, e até nem se sentem parte da empresa. sim. Não, então isso aí é um ponto muito importante. A gente precisa realmente estar acompanhando, estar perto, né, porque mesmo que a pessoa seja em home office, ela também é um colaborador, né, e mesmo ela sendo esse colaborador, então a gente precisa ter os mesmos cuidados que a gente tem com um colaborador presencial, né. Não é porque ele é home office que eu preciso, não, pregar uma outra cultura Sim. da empresa para ele. Claro que não. Então aqui a gente toma muito esse cuidado, né. Então, se eu vou fazer uma ação aqui com todo mundo, né, então uma ação aí para gerar satisfação, motivação, uma ação de endomarketing, uma data Aham. comemorativa, o que for, eu também preciso ter essa ação com ele, né. Ah, então se aqui nos aniversariantes a gente presenteia, Sim. então eu também tenho que presentear eles. Ou eu mando o mesmo mimo, né, chega lá Uhum. por correio, enfim, Sim. ou a gente pega algo da cidade deles e mandam para ele, né. Então, se eu vou fazer uma avaliação de desempenho, uma avaliação de experiência, eu Uhum. preciso também fazer com eles, do mesmo jeito que é feito aqui, Sim. né. O líder precisa estar acompanhando ele do mesmo jeito que ele está acompanhando os presenciais, Exato. né. Então, tudo que a gente for fazer com presencial, a gente tem que fazer. É óbvio que não vai ser do mesmo jeito, né, Uhum. porque a pessoa Sim. aqui presencial conversando, mas a pessoa em si, ela precisa se sentir presente. "Poxa, estão lembrando de mim", Sim. né. E um ponto muito importante, pelo menos foi quando os nossos colaboradores do home office entrou aqui, né. Aham. A gente fez uma reunião com eles e a gente perguntou como que estava, se estava legal para eles em si, né. Aí o que que a gente tem que trabalhar? Porque normalmente quando tem uma empresa grande, tem uns home office, a gente tem os Aham. presenciais, o pessoal acha assim: quem tá no home office não tá trabalhando, Aham. tá lá no fazendo o que quer, dentro de Sim, a hora que casa, quer. enfim, a hora que quer. Então, se fosse assim, também quero ser home office, né. Aham. Então acaba gerando esses murmurinhos, né, essas Aham. conversinhas em si. E a gente toma esse cuidado, né. "Não, ele trabalha assim como você não tá vendo Sim. os resultados?". Então a gente até pede para os líderes, né, porque a gente sempre tem reunião aqui de demonstração de Sim. resultados. Então quando vai demonstrar os resultados, fala: "Ó, tal pessoa, a gente alcançou isso daqui, porque tal pessoa se esforçou". Então, para até a equipe fortificar isso, para ver que aquele colaborador que está no home office, ele também está trabalhando igual ele, Sim. né. Não é porque ele está lá no Exato. home office que ele tem mais benefício, que ele é favorito, ou não sei o quê. Não, para ele ver: "Opa, ele realmente está trabalhando, ele Uhum. também entrega resultados". E isso daí é o que a gente precisa trabalhar muito forte, né, porque pode acontecer sim, dos outros colaboradores ver os home office como quem Sim. trabalha, faz a hora que quer, que enfim, a verdade não é essa, às vezes até Sim. trabalham mais que a gente, Sim. E se for véi, ver. só pra Aham, rapidinho, mas é realmente isso é uma visão você comentando agora é uma visão que a gente tem muito. Tipo, a sim, pessoa que trabalha home office trabalha a hora que quer. A pessoa que trabalha home office tipo, tá fazendo a hora que quer, tirou foto ali, mas a gente não sabe se tá trabalhando, sim, né. E isso é uma coisa que
tipo assim, a maioria das pessoas tem essa visão mesmo, Sim. mesmo, não é nem mentira. Não, não é, a gente sabe quando começou Aham, foi que hoje não. Hoje as equipes que têm home office, né, sim, até a questão da proximidade, é sim. um ponto que a gente trabalha muito forte. Os nossos líderes aqui que têm, né, os colaboradores Aham, dentro da equipe que são home office, eles já têm ali uma, como que fala? Um script para seguir com toda a sim, equipe, né. Então tem um momento ali que tem interação com todos. aham. Mesmo o cara estando lá em home office, não, vamos ligar a câmera aqui, vamos pegar a sala Vai da estar com a TV, gente. vamos fazer uma reunião com ele, vamos introduzir ele na equipe, demonstrar como que as coisas estão sendo aqui, Sim, conhecer ele um pouquinho mais, ter uma proximidade, ter um vínculo ali com ele, sim, porque senão acontece o quê? Do home office ficar lá, os daqui ficar aqui, não tem tipo, interação nenhuma, o cara lá se sentindo mó excluído, nossa, não sabe o que só tá acontecendo aqui dentro da o cara empresa. ou a mulher É. a mulher se sente lá mó excluída, porque, meu Deus, o pessoal tá todo mundo lá e eu tô aqui, meu líder não conversa comigo, eu não Sim, sei se eu tô fazendo certo, tô trabalhando aqui, aí a pessoa trabalha com aquele medo, com aquele receio, se tá fazendo a coisa certa, se não sim, tá. Então, do mesmo jeito que o líder acompanha uma pessoa presencialmente, dando feedback, acompanhando ali, né, os resultados, fazendo uma avaliação de experiência, desempenho com ele também precisa ser feito com quem tá em home sim. office. Então a gente, né, só a diferença é a distância, Sim, né, mas o mesmo jeito de se tratar, o mesmo jeito de trabalhar, a gente trabalha com os outros, a gente só se a performance para isso, sim, né. Então faz uma reunião ali no Meet, né, põe na TV para todo mundo, nos sim. treinamentos de Eles quinta-feira, estão, o né. pessoal tá aqui conosco, mesmo Sim, um estando lá no Rio Grande do Sul, o outro lá na Bahia, eles estão aqui presente conosco, né, Rio de Pérola também, isso ela não também. posso esquecer. Então eles estão aqui presente conosco, né, a gente liga ali a TV, mostra a carinha deles, faz a interação ali com o pessoal, né, E eles mostra têm os mesmos direitos que estão aqui, de perguntar, de interagir, de brincar, né. exatamente, estar presente. No começo a gente teve algumas dificuldades, Aham, mas por conta do digital ali, enfim, do som não aham, tá legal, às vezes não ouvir, mas aham. agora a gente já tá melhorando isso e buscando, porque eles têm que se sentir como se realmente estivessem aqui, Sim, né, não exatamente. é algo E não só para colaboradores, né, a gente faz isso para os nossos próprios clientes, né. A sim, gente quer que eles nós somos digital, ok, mas nós fazemos eles se sentirem como se a gente estivesse lá, a gente tá dando suporte para eles, até a questão do exato. atendimento e suporte para eles, é como se a gente Aham. estivesse lá com eles, né, Do mesmo jeito, do mesmo sim, com modo. todos, porque a nossa identidade da Primor, né, ponto da Sim, nossa cultura é isso, a gente realmente ser presente no que a gente sim. faz, seja com o nosso cliente, a gente tá ali demonstrando presença, e seja com todo mundo aqui dentro. Uhum. Então, do mesmo jeito que eu uso para os meus clientes, eu também tenho que introduzir os meus colaboradores viver isso, porque não adianta nada eu querer: "Ah não, ó, eu quero propagar o melhor atendimento para o meu cliente". A Aham. gente vai trabalhar. Vamos treinar. Mas se aqui dentro a gente não proporcionar o melhor atendimento para todo mundo, uma melhor convivência, uma Sim, melhor comunicação para todo mundo, isso vai ser falho na hora de eu executar para o meu cliente. sim. Porque se os meus colaboradores não conseguem ser aqui dentro, como que eles vão ser para o cliente, né? Exato. Não, não, São isso não pontos que faz tem que ser levado em sentido. consideração, né, Ah, não liga os demais. pontinhos. Não liga, não liga. Não. Uma questão muito, assim, que tem hoje, né, Aham. acredito eu que por falta de não saber mexer na tecnologia em si, é a questão de depressão, né, Uhum. depressão, ansiedade, né, a gente que trabalha muito em computador, assim, às vezes a gente tem um picozinho, assim, de ansiedade, a gente vai na cozinha, Aham. ou a gente vai, né, sai um pouco, esparece, dá uma risada, volta, faz o trabalho, porque é necessário pra gente isso, Sim, né, a gente se a gente ficar o tempo inteiro na frente do computador, a gente surta e né, com não tem como nem certeza. falar que não Aham. acontece, Não tem né. como E a não. gente vê muito essa questão de depressão no trabalho, tem crescido muito, né. Eu fiz Uhum. uma pesquisa e estava lendo sobre isso, o índice alto de pessoas que são depressivas dentro de um trabalho. E eu acho que um ponto que deve ser levado em consideração é a questão que você falou, né, do plano dentro de uma empresa, né, o plano de carreira em si, de uma pessoa dentro da Sim, empresa, acho que é um dos motivos dentro de uma sim, empresa, aham. mas como você vê isso também, né, porque é uma coisa que tem crescido muito. Aqui não acontece muito, talvez não, né, talvez sim, Hum, mas por conta disso, né, tipo, somos digitais sim, mas tem a questão do endomarketing, tem a questão do digital humanizado, a questão de não ser aquele digital de, tipo assim, só atende o cliente, ele responde a mensagem. Não, a gente conversa com o cliente, colaborador com colaborador, líder com líder, líder uhum. com liderado, né, e enfim, Sim, tudo isso.
São pontos a se levar em consideração. Mas ainda não muda que é uma coisa que tem crescido Uhum, muito, né, depressão do sim. trabalho. Como você vê isso, né, se você quer explicar um pouquinho mais sobre isso também? Aham. Não, isso realmente é muito importante, né, Sim. Amanda, o ponto que você trouxe aqui para nós. Uhum. Porque a gente medindo, olhando em si, né, não tem como a gente dar 100% da solução, Sim, né, para a pessoa, mas a gente pode melhorar. A gente precisa ser uma base para quem sim. está passando por isso, né, porque realmente não é fácil, Não. não é algo legal. Eu, não Sim, passei, né, então não sei e nem julgo por quem se sim. passou por isso, né, não posso apontar aqui Aham. pontos em si, Sim, mas eu já tive pessoas próximas que passaram por isso no serviço, sim. né, então tudo começou por conta de estar lá, de estar num ambiente que não proporcionava crescimento, Uhum. era um ambiente desgastante, né, então você vai para aquilo lá todo dia desgastante. Nossa, tudo isso de novo, hoje ter que falar com aquela pessoa que não sabe conversar, com aquele líder que não é Sim. legal comigo, então você vai passando por isso. E a gente como empresa, né, o que que a gente pode fazer para amenizar isso, para estar mais perto, para ajudar a Uhum. pessoa também a conseguir sair dessa, né, porque, se o teu colaborador tem um problema, né, você também tem um problema, Sim, assim como o exato. teu cliente tem um problema, você também tem um Todos problema. somos um, né? Todos somos um, a nossa cultura aí, porque a gente precisa estar perto, né, a gente precisa dar esse suporte, dar esse acompanhamento. Então, com o colaborador, o que que a gente Aham. faz, né, a gente acompanha ele, a gente tem que acompanhar, né, saber como que ele tá, isso com qualquer um pra gente já saber onde que tá frustrando, onde que tá Aham. desmotivando, né, então a gente começa, desde quando o colaborador entra pra empresa, em todos os seus pontos ele tem que ser muito bem acompanhado. Se Uhum. não for por um RH diretamente, que seja pelo líder, né. Então Aham. a gente tem até aqui uma maneira pra gente saber acompanhar muito bem nossos colaboradores, é o checkpoint, Sim. né. Então é uma reunião que a gente faz com eles, mensalmente. Primeira coisa que a gente faz é ouvir ele, né, como que ele tá se Aham. sentindo, o que que traz de bom para ele, né, aquele mês, aquela função, aquilo que chegou novo, aquele projeto. Então a gente ouve. E o que que tá de ruim, o que que não tá legal, o Sim. que que tá te frustrando, o que que tá desmotivando, né. Então pra gente já saber e ligar o alerta: "Opa, eu preciso fazer uma ação para mim poder resolver aquilo ali com aquele colaborador. Sim. Se é algo que realmente eu tô sendo falho da minha parte, então eu vou lá, eu vou resolver com ele. Se não for algo da minha parte, então eu preciso fazer ele entender que aquilo não tem a ver com o problema que ele tá Sim. sentindo, para poder ficar tudo muito bem resolvido, preto no branco, tudo certinho, Tudo muito transparente. bem. Aham. Pingos nos Isso. Então, para a empresa, ela precisa acompanhar, né? O líder precisa estar ali próximo, ele precisa entender, ele precisa ouvir o seu liderado, né? Uhum. Não é só eu chegar e falar, poxa, a gente só vai fazer esses resultados, entregar esse projeto em si. Não. Porque ele também precisa ouvir o cliente, ó, o colaborador ali. Não, isso realmente o que que tá acontecendo, como você está se sentindo, né? Porque o meu resultado vai depender daquela pessoa. O Exato. resultado do time vai depender de todo o time. Então eu não posso só focar em resultado, resultado, Sim. resultado, se eu ver que tem pessoas no meu time que não tá legal, que tá de implicância com o outro, que tá de Sim. birra, de intriga. Então eu preciso resolver tudo isso, porque assim a equipe vai ter uma performance melhor, Sim. né? E vai alcançar o resultado, talvez não tão rápido, mas ela vai, Uhum. né? E pelo menos vai ser um resultado eficaz, não vai Vai dar ser certo. só entregar por entregar, mas na Sim. verdade foi tudo ali, parte por Embolado. parte, colado, bolado, porque a pessoa não estava se sentindo bem. Então, a gente precisa acompanhar toda pessoa que está ali e desenvolver um ambiente que a pessoa sinta-se, né, aberta a falar. Uhum. Se eu já chego impondo regras, autoridade, né, igual hoje aqui o nosso ambiente, a gente tem abertura para conversar com todos os diretores. Então, Sim. eu não consigo falar com o meu líder, ou se eu não consigo falar com o meu RH, o que Uhum. que eu vou fazer? Eu vou lá e converso com o meu diretor, né? Sim. Opa, peraí, ô patrão, isso aqui não tá legal para mim, né? Aham. Enfim, então eu tenho uma abertura, uma liberdade, a gente trabalha, fortifica isso com os líderes e os liderados, deixa as portas do RH a todo momento ali Sim. aberto, né? Que o momento que você precisar falar, resolver algo, possa vir resolver. Sim. Então a gente tem que acompanhar essa pessoa, né? E o próprio líder ali, ele tem que ser também esse Sim. suporte, né? Então ele precisa ver, poxa, se eu tô entendendo que hoje o meu colaborador, né, ali, o meu liderado, ele não tá no dia legal,
que tá acontecendo, né? Uhum. Enfim, não ser invasivo, pelo amor de Sim. Deus. Não ser invasivo de querer tirar a informação ali da pessoa, mas a gente ter jeitos, maneiras, né, que a gente trabalha Sim, com os nossos líderes para chegar a entender se aquele ponto tem a ver com o serviço ou se não tá num dia legal, a gente vê: "Opa, então não preciso nem vou passar isso, ver se eu consigo sim, segurar para amanhã, para passar amanhã", sim. para a gente ver e trabalhando isso com a pessoa. Então a empresa, ela tem que ser um suporte, né. Exato. Aham. Então tem que ter um plano de saúde. Se é um ambiente que você trabalha com muita pressão, Uhum. porque às vezes a gente nem tem pressão em si do próprio líder, do diretor tá em cima Aham. da gente, mas a gente tem a pressão do cliente ali no dia a dia, Que ou precisa nossa, executar, né. aham, ou própria nossa, meu Deus, Sim. eu tenho essa lista de tarefa, eu tenho que fazer isso daí. Uhum. Então eu preciso ver, né, me cuidar também, né, Sim, ter um ambiente ali para mim onde eu consiga relaxar, onde eu consiga pensar, ou se eu precisar de um apoio na saúde, né, eu tenho um sim. plano de saúde para mim ir atrás, para mim poder me cuidar em si, falando aqui do Aham. ambiente bom para relaxar, enfim, isso também a empresa precisa, né, entender que um funcionário com uma boa performance não é aquele que está 24 horas na tela do computador ou Sim. fazendo a atividade que tem para fazer. Ele tem que ter um momento para relaxar, Exato. um momento para comer, um momento para opa, se Respirar um espairecer. pouco. Ainda Aham. mais se é um ambiente que tem muita pressão, né, se é em do da de demandas do cliente, de criação, as grandes empresas, até a nossa aí que a gente está Sim, preparando para o colaborador. Hoje a gente tem a sala dos puffs, sim. futuramente vamos ter umas surpresinhas ali. Ele vai ter um Colaboradores. espaço ele vai ter um espaço totalmente para ele relaxar, Sim. né. Mas, vamos pegar empresas maiores em si, tem Aham. lá esse escorregador para funcionário, tem sala de jogos, pimbolim, Sim. sinuca, enfim, porque ele precisa relaxar também, né. E não é porque, ele tá lá brincando, se divertindo, que ele não vai entregar o meu resultado. Sim, exato. Não, se opa, vamos avaliar, se ele realmente não tá entregando, porque ele tá abusando da liberdade, tá Sim, gerando isso daí como libertinagem, ou, realmente ele vai entregar, ele vai se sim. divertir ali, depois ele entrega. Então a gente consegue trabalhar esses tipos de coisa, né, E com o medir colaborador também, né. e medir. Então a pessoa que tá passando por isso, a gente precisa acompanhar, ver ali o ambiente como que ela tá, dar esse suporte para ela, né. Às vezes ela tá desse jeito por causa do líder, porque ela não Sim. tá no departamento que ela gostaria, e não é a gente demitindo que isso daí Aham. vai Vai resolver. resolver. Não, vai até piorar para a Sim. pessoa, né, em si. Então a gente precisa ter esse suporte, acompanhar, opa, se é outro colaborador que está gerando isso nela, né. Então ver todas as ações que a gente consegue medir a partir do ponto que a gente acompanha e vê onde está o problema ali com ela, né. E antes, para a gente prevenir isso, né, Uhum. então é o garantir um ambiente que esteja legal, que você tenha um suporte ali se Sim, caso acontecer alguma coisa, né, pra pessoa não a gente não gerar e não levar os nossos sim. funcionários a passarem por isso. Nossa, essa questão de ambiente é extremamente importante, porque tem pessoas que, tipo, eu particularmente, né, falo assim, quando você sabe que você tá num ambiente bom, é quando você sai 6 horas, vai embora e fala assim: "Nossa, amanhã eu tenho que voltar". Mas, Uhum. tipo assim, não aquele: "Nossa, velho, tem que voltar amanhã de novo". Sim, Sabe, com aquele sentimento de, tipo assim, de desgosto, de desânimo, sabe. Tem, tipo, em vários lugares que eu trabalhei, tipo assim, às vezes eu ia embora e falava assim: "Nossa, velho, amanhã tem que voltar, fazer a mesma coisa, mesmo estresse, mesmo passar por tudo aquilo é. de novo", sabe. Você não voltava bem, e você não tinha um desempenho bom, Sim, porque você sabia que ia voltar e ia ser daquele mesmo jeito. Agora, quando você tá num ambiente que o próprio ambiente é um ambiente bom pra você trabalhar, pra você desempenhar, pra você expor sua criatividade, sua opinião, né? Todo mundo se conversa, todo mundo se fala, tem a mesma linguagem. Até a questão da cultura é extremamente importante porque você sabe a cultura da empresa, então você sabe que não vai ser a sua cultura. Já tem sim, uma cultura desenhada, então você vai trabalhar a sua criatividade em cima daquilo, né? Porque exatamente. tudo numa empresa tem que ter limite, né? E a gente Tem. fala assim, se não tiver limite, tipo, vai cada um por um Aham. lado, né? Exatamente cada Exatamente. um por um lado. E só saindo um pouquinho agora, né, dessa parte de Aham. muitas coisas que a Jaque falou, muito importantes para as empresas, eu queria saber mais sobre a Jaque. Quem é a Jaque fora daqui? Deu 6 horas, saiu pelaquela porta, quem é a Jaqueline, né? O que que ela faz, o que que ela não faz, o que ela gosta, não gosta? Conta um pouquinho pra gente. Ai, que difícil. Me sentindo Ai, na isso entrevista. é ótimo, porque a Jaque que entrevista todo mundo que entra aqui, e Então, agora o jogo virou, tá bom? ai, socorro. Brincadeira. Bom, a Jaque fora, né, o que que a Jaque gosta? Viajar.
Ih, vamos Tem coisa viajar? melhor? Conta comigo, conta comigo. Se eu pudesse, todo final de semana a gente estava num lugar diferente, né. Mas as coisas não são bem assim. A gente trabalha, trabalha, mas com calma Não dá pra gastar também, tudo não assim. dá. Então viajar, né, nossa, viajar, né, acho que é essencial, Aham. essa pausa, sabe. Nossa, vai, relaxa, você volta uma outra pessoa, você conhece cultura diferente, você Sim. conhece lugar diferente. Então pra mim isso é essencial, eu não abro mão, Não troco. não troco, pelo menos uma vez no ano, ali uns final de semana, sempre quando dá, né, a gente tá em lugar diferente, porque isso pra mim é importantíssimo. Estava até falando com a Amanda esses dias, eu falei: Tá. "Nossa, Amanda, eu preciso achar um jeito de melhorar meu Instagram, porque só tem Só tem viagem. foto de viagem, eu não quero gerar mais conteúdos", Sim, enfim. Eh Além disso, né, sou parceira pra qualquer rolê, então me é chama para o verdade. rolê que a gente tá junto. A gente tem sim nossos momentos de responsabilidade, né, Sim. eu também tenho os meus estudos em si, Uhum. não, né, não é uma coisa que eu amo de paixão estudar, enfim, Aham. mas a gente tem que estudar, porque Sim. conhecimento é tudo, E ninguém né. tira da gente, né. É tudo. Ninguém tira da gente e você sempre precisa, você sempre precisa estar atualizado em si. Então tem ali as pós, enfim, os MBA que a gente está fazendo, os cursos, Uhum. então tem um cronograma lá, né. Sim. Tem os dias fixos, sim, para estudo, né, mas também tem a minha pausa para os rolês, né. Se fosse ver, eu teria que estudar todo santo dia, Aham. né, mas olha até como é importante tanto a gente trazer Sim. ter um ambiente ali para relaxar. Estudo, a gente tem essa pressão de estar Aham. tendo que ser feito todo dia, porque a maior parte é online, né. Então estudo, mas tem dia lá: "Ah não, hoje eu vou para o rolê", Sim. eu estudo nem que eu estudo amanhã em dobro, Aham. mas vai ser bem mais eficaz Bem do mais que proveitoso também. eu ficar só deixando daquela rotina, porque igual eu falei no começo, Sim. não sou pessoa de rotina em si. Então tem ali meus cronogramas certinhos, as aulas que eu tenho que fazer, o que eu Uhum. preciso fazer, mas aos poucos ali eu vou me me organizando com a minha agenda aí de rolê, enfim, né, porque é muito bom esses momentos, né, a gente tem tanta responsabilidade aqui em si, né, tem dia que a gente sai daqui cabeça Não, fervendo, sai uma faísquinha assim. é. Com as coisas, enfim. Então também no estudo tem dia que lá a gente, nossa, chove Sim. criatividade, né. A partir do momento que você vai vendo algo que você tem que fazer, algo técnico ali, então vai surgindo criatividade: "Opa, se eu fizer isso e aquilo e tal". Então, aí é um momento para relaxar. "Não, então Sim. amanhã vamos comer alguma coisa com uma amiga, Sim. vamos sair, vamos se divertir, vamos na cidade vizinha", enfim, o que for. Então a gen é essencial para mim. Então, quando eu não tô viajando, quando eu não tô nos rolê, o que que eu tô fazendo? Série e filme. Nossa, outra terapia pra mim. Sério? Sério, me tira totalmente do mundo E você fica real. acordada até o final? Fico. Véi, eu sou muito E eu sou tão assim, olha só pra você ver, eu vou para os rolê. Aham. Quando eu chego do rolê, eu tenho que assistir um episódio, eu tenho que começar um filme, eu assistir até o filme completo, Tem dependendo. mesmo. Eu tenho é um vício de televisão, vocês não têm noção. Às vezes até eu falo: "Nossa, é demais". Ah, isso é verdade, a gente Aham, foi, né, no rolê em Cianorte esses tempos, sim. e aí a gente dormiu no mesmo lugar, né. E Aham. eu assim: "Gente, quem será que tá assistindo uma coisa dessa?" Aí a Jagner falou: "Se atrapalhar, você me fala, viu?" Aí eu: "Tá", mas eu não estava ouvindo nada. Aí eu meio cochilando assim, eu ouvi uns barulhos, eu falei: "Gente, será que tem alguém assistindo TV?" Aí eu olhei assim pro lado da Jaque com o celular e Ah, assistindo, eu falei: "Véi, ela realmente tá assistindo". e isso já era mais de 3 horas da Sim, era manhã, bem tarde era pra bem caramba. tarde, porque eu só consigo dormir com a televisão ligada depois que eu assistir algo ali. E isso Caramba. veio desde pequenininha, você Sério? acredita? Porque meu pai só fazia eu dormir com a televisão ligada. De pai pra E o filho. dia que minha mãe e meu pai não ligassem a televisão, ixi, era choro na Pode certa. esperar o griteiro. Até ligar e eu pegar no sono ali em si. É Então, literalmente aquele meme, é gato miando, cachorro pulando no meio, é gritando. Ai, velho, não posso lembrar desses memes. literalmente. Então, pra mim, ixi, amo assistir uma TV ali em si. E acho que é isso. Faz Acho que não bem, esqueci de faz nada, bem. não. Não. E isso que Aham. você falou, né, essa questão de espairecer a cabeça, porque a gente não
máquina, né, e que nem, Sim. tipo, a gente tem que entender que a gente tem que ter o nosso tempo de lazer e que nem você disse, né, um pouco antes, que Uhum. não é ficar 24 horas trabalhando, isso não vai mostrar o quão bom você é. É você entregar quando tem que entregar mesmo, sabe. Sim. Claro que a gente tem que estudar, tem que, né, ser uma pessoa que entregue resultado e tudo mais, só que isso não quer dizer que você tem que ficar 24 horas ali, porque isso atrapalha o seu desempenho. Eu pego isso pra mim, que Uhum. eu percebo que às vezes eu tô trabalhando com muita coisa e fora do serviço eu tô fazendo outras coisas, o meu próprio minha própria criatividade não trabalha, Aham. né. Foi até uma questão que a gente conversou um tempo atrás, que eu não consigo ficar muito tempo fazendo, tipo, uma coisa só. Se eu já fazer Sim. uma coisa só, minha criatividade não funciona. Não Eu vai. tenho que estar em ação pra mim ver aquilo acontecer. Só que às vezes demanda demais, acaba bloqueando isso. E Aham. aí entra a questão do lazer, que é extremamente É. importante. Porque até a questão que você falou, gosta muito de viajar, conhecer outras culturas, isso acaba às vezes você tá lá vendo uma cultura e fala assim: "Cara, isso dá certo na Primer. Nossa, eu vou levar isso". Porque a gente acaba vendo por outros ângulos, por outros, sabe, você tá num outro lugar, num outro ambiente, você fala assim: "Nossa, velho", e dá um plim. Por quê? Porque Uhum. você tá fora daquilo concentrado ali, sabe. Quanto Sim. mais fora, às vezes ajuda mais a sua Melhor. criatividade, Aham. né. Não, mas realmente é isso daí, é essencial pra nós, Mas é realmente isso. mas é muito E bom. Jaque, eu queria que você, né, falasse pra gente como que já que a gente tá falando sobre a Jaque, né, Aham, aqui, ó. queria que você falasse como a Jaque se vê daqui uns anos. Eu não vou falar 5 anos, 10 anos, porque eu acho que isso prende muita gente. Eu acho que Sim, isso dá uma ansiedade na gente, tipo, eu preciso fazer aquilo em 10 anos. aquilo. Eu hoje não pego mais isso muito, sabe, tipo assim, eu sei que eu preciso fazer aquilo, mas eu vou no meu tempo, eu vou conseguir fazer e vai dar certo. Sim, E eu queria saber como a Jaque se vê daqui uns anos, né, uns anos. uns Nossa, bons olha, anos. realmente tô me sentindo uma entrevista aqui. Tá achando que Tá a vendo, Amanda gente? que a Amanda quer me contratar para o marketing. Gente, eu tô aqui fazendo uma análise, né, de RH. Amanda, daqui 10 anos, futuramente falando, né, porque eu Aham. também não gosto muito de trabalhar Sim, com com datas. prazos. É, não sei se é porque eu já me frustrei muito em trabalhar É. com datas e chegar àquilo, a gente gera uma grande Sim, expectativa e não acontece, sim. né. Mas futuramente, né, nossa, olha Que doideira. como que eu me enxergo? Bom, acho que profissionalmente eu quero ser referência naquilo que eu gosto e naquilo que eu realmente faço e desempenho, né? Então, para mim, acho que o que eu quero alcançar é realmente ser isso, né? Por isso que a gente batalha, a gente estuda, né? Para ser referência naquilo que você faz. Sim, Então, para mim já é mais que um sonho alcançado, né. Então eu busco ser isso, né, ser uma sim. referência, naquilo que eu faço. Tô até com alguns projetos aí também Aham. pessoais, vamos ver se em breve eu consigo Já deu tudo certo. dar um spoiler mais spoiler, Sim. Próximo episódio a enfim. Jaque vai vir aqui falar sobre isso, É, tá? vamos falar sobre isso, meus projetos pessoais. Então, olhando para minha carreira em si, né, Sim. para a parte profissional, eu realmente quero ser referência. Então, sonho, estou conquistando aí alguns planos e projetos, mas vou esperar acontecer, porque eu também só gosto de falar quando já aconteceu. Tá certo, tá certo. Aham. E e realizada, sabe, Amanda. Hoje eu não vejo e não falo assim: "Nossa, não tem um ponto da minha vida que eu não gosto, que eu não Sim. esteja satisfeita", Aham. né. Eu acho que aos poucos eu já estou realizada, já estou no Sim, caminho, né, em si, porque eu estou muito satisfeita desde quando eu comecei até onde eu cheguei hoje, né, sim, em si, com tudo que eu consegui aprender, com tudo que eu estou aprendendo ainda evoluindo, né, sim, como pessoa, profissionalmente, em si. Então, eu vejo que eu estou realizada, né, até um certo ponto, mas a gente sempre sim. é mal da pessoa, né, Ser sempre humano, né? quando O você tal tem do ser aquilo, humano. você almeja almeja mais ainda, Sim, né. Então, assim, olhando, o que que eu vejo mais que eu quero? A minha casa, o meu ambiente, né, o aham. meu apartamento, enfim, o que for, porque eu tô Seu decidindo cantinho. aonde eu quero construir isso, Sim, né, aonde eu vou começar isso. Então, assim, eu tô numa fase da minha vida que eu tô pra tomar bastante decisões difíceis, sim, né, aquela coisa de adulto, né. sim. Nossa, depois Ser que você adulto é difícil, cresce, né, véi? depois que Não tô você gostando. cresce Não gostei. não, volta aí um pouquinho pra lá. Então, assim, nesses pontos eu tô com bastante decisões difíceis pra ser Sim, tomadas, né. Mas o que que eu espero futuramente? Que eu aham. esteja tão feliz enquanto eu estou agora, né, realizada, em sim, que isso não se perca, Sim, né, que esse brilho da gente fazer as coisas, de fazer o que você gosta, né, de sentir que você é útil, que você, opa, você realmente tá ajudando sim, alguém, você tá
no caminho, então é isso que eu quero sentir futuramente, é isso que eu almejo, enfim, aí os planos, os projetos, os sonhos, vamos com um pouquinho de mais calma, Vai dar certo. Mas que porque legal, hein? só revelo quando tiver pra Sim, tá acontecer ou estiver certa, não tá acontecendo. errada. Eu acho que isso que você falou, Aham, né, várias questões que você falou agora nessa fala que eu achei totalmente interessante, peguei um pouco pra mim também, é sim, a questão da maturidade que a gente vai criando com os anos, né, que nem você disse, frustração. Frustração faz a gente ser pessoas melhores, né, só que a aham, gente só enxerga depois que passa. sim, Ontem eu estava indo exatamente. embora e tava indo embora e questionando, assim, e eu gosto muito de conversar com Deus às vezes, sabe. Tipo, Sim, minha fé, assim, eu gosto bastante, às vezes, tá indo embora e conversando com Deus e falando, e eu estava conversando com Deus as então, coisas, e eu passei na frente do parquinho, um parque que é perto de casa ali, e na hora que eu estava indo não estava ventando, e depois quando eu virei a esquina começou a ventar muito. E aham, antes de ventar muito eu olhei pro parquinho e falei: "Nossa, que vontade de ser criança de novo", só, tipo, minha preocupação ser essa, sabe, tipo, tá ali sim, brincando, ir pra casa, almoçar e tudo mais. E de repente deu um ventão muito forte. E eu, tipo, e eu continuei andando. Aí eu falei assim, cara, eu pensando comigo, né? Eu falei assim, caramba, quando eu era criança, dava um vento desse, eu já caía no chão, aham, né? E hoje dá um vento desse, eu consigo continuar andando. E eu peguei isso pra minha vida, sabe? Eu peguei e ressignifiquei isso e pensando o quanto os ventos da vida, as coisas que acontecem na nossa vida servem pra levantar a gente mesmo. sim, Não é para pro mal, né? Na hora é óbvio que a gente não vai entender, e a gente não entende. Isso é, aham, né? Tipo, ah, com isso é uma certeza. coisa pra me derrubar, isso não é pra me crescer, isso é pra me deixar frágil e tudo mais, e não é. Porque isso são coisas que vão fazer a gente ser quem nós somos hoje, né? Tipo, Sim, pessoas de responsabilidade, pessoas que conseguem falar, pessoas que têm autoridade, autonomia. E acho que essas coisas da vida acontecem pra gente se reerguer e sim, crescer e ter essa maturidade que você falou agora, com né? certeza, Amanda. Nossa, que fala linda. Obrigada, mas é um É isso forte. aí. Ó, bate palminha. Fala muito bonito. E é realmente isso, né? Às vezes a gente não entende. Quantas vezes eu já passei por situações, falei, não, vou desistir, não é Sim, isso, não, não tá legal, não sim, quero isso pra mim, enfim, né? Ou, meu Deus, por que que isso tá sim. acontecendo, né? E A gente, comigo, né? e comigo, a gente não entende. Mas hoje, a gente olhando pra trás, tudo que aconteceu faz ser o que a gente é hoje, Sim, né? Eu até costumo dizer que a gente é as nossas escolhas com que a certeza. gente faz, né. A gente não é só as nossas qualidades, os nossos defeitos, os nossos estudos, enfim, Sim, a gente é as escolhas que a gente faz, e a gente é reconhecido por isso, né. Então, tudo que a gente passa na vida, enfim, seja dificuldades, o que for, né, sim. faz a gente ser o que a gente realmente é hoje, ou seja para o lado bom, ou seja para o lado ruim, Exato. né, Ambos, né? tanto para os 2 lados. Também depende da gente escolher para onde que a gente quer, Sim, né, não deixar aquilo nos afetar, e a gente amadurece, a gente cresce com o tempo. Nossa, é muito gratificante. sim. Quando a gente olha assim e fala: "Eu era uma criança tão tão ingênua, Aham. nossa, nem acredito", e hoje a gente fala: "Nossa, cara, olha a mulher que eu tô realmente me Sim. tornando", né. Então, isso é gratificante demais, a gente pensar em tudo isso na nossa trajetória é Sim. algo E eu penso assim, né, o quanto a gente não para pra ver essas nossas evoluções também, porque sim, eu falo assim, parece que a gente tá tão atarefado em querer fazer as coisas e tudo mais, a gente tem nosso tempo de lazer e tal. Só que quando a gente tá no nosso tempo de lazer, a gente quer aproveitar o lazer, não quer parar pra pensar nas coisas, né. aham, E às vezes que nem um momento desse que a gente tá sentado aqui parando, você contando sua trajetória, e você consegue perceber: "Cara, eu já fiz isso, olha o que eu tô fazendo agora, olha o quanto eu evoluí, olha como da onde eu saí, olha como eu tentei". Aí aham, a gente começa a se autoanalisar: "Caramba, eu tô me tornando a pessoa que parece que eu nunca ia chegar a ser". Eu vi até uma sim, frase no Instagram esses dias que falava assim, eu até parei pra assistir o vídeo e eu falo assim: "A gente é muito imediatista, aham, quer tudo rápido, que nem os vídeos do Instagram a gente consegue assistir 15 sim, segundos, 30 segundos, a gente não assiste inteiro, né". sim, E eu estava vendo uma frase que falou assim que, às vezes, a gente já tá vivendo aquilo que a gente pediu há anos, e a exato, gente não parou pra olhar. Tipo, a gente não exato, parou pra perceber os detalhes daquilo que a gente já tá vivendo, sabe. aham. E eu falei: "Isso é muito forte", porque, nossa, aquilo falou muito comigo, eu fiquei: "Caramba, realmente é isso". É, e o pior que é, mano, isso também quando a gente não é muito julgada, né. Sim, Então eu falo até por mim, hoje eu sinto realmente, sabe, sim, orgulho da do mesmo que eu não esteja sim, no perfeito, no ideal, porque a sim, gente também é falho, a com gente erra certeza. e o que for, mas eu já fui muito julgada, tipo: "Você não vai ser nada". Você não vai ter competência, você Sim, sempre foi mimada, você foi criança, entende? Você não tem maturidade. E hoje você olhar e falar assim: "Putz, olha olha
olha onde eu tô. Eu realmente Sim, provei pra mim mesmo que eu não sou aquilo que os outros dizem que eu sou. exato, Eu fiz eu ser quem eu quero ser, né. exato. Então eu fui muito julgada, enfim, mas eu não provei pra eles: "Ó, vocês estavam certo e realmente é isso". Não, Sim, foi não precisou totalmente isso, né. ao contrário, né. Sim, Então tantas amizades, família, enfim, sempre me julgou muito, né. sim. Mas isso aí é uma história para Outro outro podcast. podcast, que é longa a história. Então, você se sentir julgado, hoje você fala: "Não", você ter essa confiança, né, no Sim. que você faz e o caminho que você tá certo, enfim, então é muito gratificante, realmente. Nossa, realmente, é Aham. muito importante quando a gente, né, nós mesmos acreditamos em nós mesmos, Sim. tipo, independente das pessoas que estão falando e tal. E hoje eu até enxergo de uma outra forma, eu falo assim: "Cara, as pessoas que me julgaram, que apontaram o dedo, falaram que eu não ia chegar onde eu cheguei, tipo, só serviram pra mim saber que eu conseguia fazer aquilo, mas isso Aham. também não significa que eu preciso esfregar na cara delas". Eu acho que isso é um Exato. ponto de maturidade muito grande, Aham. porque eu falo assim, quando a gente tá Sim, sendo algo muito grande, a gente quer muito jogar na cara dos outros, fala assim: "Ela vai ver, eu vou mandar vai. pra ela, eu vou mandar pra ele", sabe, é da gente. Aham. Só que eu falo assim, quando a gente respira e pensa, é tipo igual briga, depois que passou a briga, fala assim: "Véi, por que que eu Sim. fiz isso? Eu não Exa deveria ter feito isso". E isso é a coisa da vida que a gente quando a gente senta e respira, fala assim: "Eu não preciso sim. disso", sabe, eu não Aham. preciso jogar na cara de ninguém, não preciso expor pra todo mundo que tipo assim: "Ah, eu fiz isso", porque é que nem a frase o pessoal sempre fala: "Ninguém quer ver ver os bastidores, eles só Aham. querem ver o show". Sim, Ninguém tá interessado em ver a preparação de um cantor pra apresentar um show. Eles querem ver o show, eles pagaram pra ver o show. Só que ninguém sabe como exatamente. foi atrás ali nos bastidores, né, e os bastidores Os dizem muito ensaios, sobre nós. o que foi exatamente, Amanda. Exatamente, falou tudo. Falou tudo muito pouco. Realmente, porque ninguém sabe o que a gente passa, né. Sim, Hoje é muito fácil a gente julgar alguém, mas a gente não sabe como o que ela passou na vida dela, sim, né, as escolhas que ela teve que tomar, como que foi difícil para ela o sim, cenário que ela viveu. Então tem muitas coisas, enfim, e a gente não pode julgar o outro só por isso, né. sim, A gente tem que entender como que é feito o ensaio do bastidores do show, sim, né, o que ele teve que treinar para exato. fazer para ele virar aquele apresentador, Sim, a pessoa ali do show em si. Então tem muitas coisas por trás, né, que ninguém vê. que Uma ninguém questão vê. bem interessante, Uhum. esse dia eu estava muito feliz esses dias, né, eu estava conversando Aham, com meu pai e com a minha mãe. E meu pai tá morando fora, né, nos Estados Unidos, e sim. meus pais sempre foram pessoas muito tradicionais, cabeças Aham, fechadas, é aquilo, isso. né, e muito religiosas também, né, nós em si Aham, éramos pessoas muito religiosas. E eu conversando sobre um determinado assunto com a minha mãe e tal, e eu falei: "Nossa, velho, tô muito feliz que minha mãe tá falando isso", porque isso era uma coisa que eu queria muito que a minha mãe visse, sabe. aham, E depois conversando com meu pai pegou e falou: "Nossa, acho que foi necessário eu vir pra cá dessa vez, pra mim ver coisas que hoje eu entendo que meus filhos falavam", aham. sabe, de tipo assim, não tem que ficar preso o tempo todo, não é assim. Tipo, claro que tem coisas que os pais cuidam e eu sou muito grata aos meus pais pelos Sim. nãos, né. Eu falo assim, Aham, sou muito grata pelos nãos e chorei, esperneei e falou: "Não, não vai". Sou muito grata por isso. sim. Só que eu também sou muito grata pela mente que os meus pais têm hoje, sabe. Eu Aham, falo assim, isso é muito importante pra mim, porque eu queria que os meus pais vissem isso. E eu falo, isso é uma questão muito importante, porque a gente tem que sair pra ver as coisas, uhum. sabe. A gente sempre é muito fechado num mundo, numa cidade pequena, por exemplo, nossa, de: Sim. "Ah, é isso aqui, é isso aqui". E quando a gente vai pra cidade grande, a gente fala: "Cara, que isso?", né. E Uhum. agora se a gente tá aberto a isso, desde sempre, independente se mora aqui ou cidade grande, a Sim. gente evolui de uma forma melhor, né, até Aham, pra ver outros pontos da vida. com certeza. Eu acho isso muito, muito, muito Muito. interessante. E a gente sabe que a gente tá no caminho certo quando a gente tá ensinando o outro, né. Exato. Quando o outro pega a referência em você e fala: "Nossa, isso aqui é legal". Sim, E não com ego, né, igual você sim, falou, a gente provar pra pessoa que eu sei sim. fazer isso, ou provar para aquilo não, isso daí não é o Não, ponto ideal. Você vai provando a hora que os outros vê que a tua atitude realmente é um exemplo aquilo a sim, ser seguido, é uma opinião que dá pra gente mudar. Então, às exato. vezes, a gente não precisa falar argumentar para poder mudar a Sim, opinião do sim, outro ou em si, é a gente mostrar na nossa vivência: "Poxa, ó, é isso daí, se você fizer isso pode ter certeza que vai dar sim. certo". É a gente colocar pra gente mesmo, não preciso disso, Sim. e eu tô crescendo, eu tô evoluindo, porque eu falo assim: "Véi, é muito difícil", porque a gente ser humano é uma coisinha difícil de lidar, sabe, que tem uns Aham. ligamentos ali, dá vontade de dar um socão, Sim. mas quando a gente começa a perceber que, tipo, tem coisas que não valem nosso esforço, tem coisas Hum. que não valem nosso estresse, não vale a nossa saúde mental, sabe. Sim. Você fala assim: "Cara, se eu tivesse focado no meu, em vez de focar naquilo ali, talvez já teria Sim. evoluído". Mas aí se eu foquei Exatamente. demais naquilo que não
me deu nenhum retorno, pelo Aham. contrário, te deu mais estresse e te Sim. deixou paralisado. Exatamente. E a gente tem que se entender, né, Amanda? Poxa, Sim, onde que eu preciso exato. começar a avançar em mim, melhorar em mim, seja como pessoa, Sim, seja na minha área profissional. Então a gente precisa se auto-perguntar e a gente se sim, autoavaliar. com Não certeza, ouvir a avaliação dos outros. Às vezes é bom a gente ter com um certeza. feedback, a gente ter uma troca ali com alguém, mas você tem que estar preparado para ouvir Pra ouvir isso, também. Ouvir né? os nãos, né, também. Isso, os nãos também. Então eu mesmo me autoavaliar, poxa, será que tá legal esse meu comportamento? Será que tá legal essa minha ação? Será que hoje tá legal as minhas escolhas? Sim, Será que tá legal hoje o ambiente que eu tô vivendo? Então a gente tem que se autoavaliar se isso é legal pra gente e se a gente vai aceitar isso, né? sim, Porque eu acho que tem um mínimo que a gente possa aceitar. E sim, a gente começa por aí, né? Então, vendo, opa, em mim eu acho que essa qualidade é legal. Poxa, mas esse defeito não tá legal, acho que eu vou ter que trabalhar melhor nele, exato. né? Então a gente mesmo se autoavaliar e vendo a nossa Uhum, performance, no que a gente consegue mudar, ou seja, no cenário de vida, enfim, sim. profissional, o que for, porque é assim que a gente conquista a nossa evolução, Essa questão né. de autoavaliação é muito interessante. Esse final de Aham, semana agora, né, eu e o Gabriel, a gente foi fazer um casamento e tal, e aí antes de vir embora a gente foi, né, a gente ouviu uma psicóloga e um pastor. E ela sim. falou uma questão que eu falei assim: "Cara, isso é muito real", só que eu não tinha olhado por esse ângulo. Uhum. Ela falou que a gente não sabe ouvir não. Só que por que a gente não sabe ouvir não? Porque a gente não sabe falar não, Sim. né. Aí o pastor até brincou, né, dela falar e perguntar: "Ah, quem quer", tipo: "Ah, posso ir almoçar na sua casa?" E Uhum. não, não pode, né. Não precisa falar: "Não, não pode", né, mas tipo assim: "Ah, hoje não dá, vamos marcar outro dia?" Sim. Aí você já pega assim: "Nossa, velho, que custava?" Tipo, eu ia ajudar ela a fazer esse almoço, ia não sei o quê. Aí Aham. quando é você no lugar da pessoa, pra você é normal, mas quando Exato. você tá no outro lugar, não é normal pra você. Só que daí eu também fiquei pensando: "Cara, a gente não tá preparado pra ouvir não das pessoas". Tipo Sim. assim, a gente tem que aprender isso. Se a gente quer falar não, a gente tem que aprender a ouvir não. Então, hoje tá vamos marcar semana que vem sim, Uhum. sem problema. Não é Aham. porque a pessoa não quer, é porque às vezes ela não tá bem, às vezes Exato. aconteceu um problema, às vezes ela quer ficar tipo assim, tem N motivos. E a gente Sim. não tá preparado pra isso. Não. Tipo, não tá mesmo. Não, Amanda, isso é um ponto muito importante, né? Seja a gente no nosso pessoal em si, Aham. ou seja também até no profissional. É muito difícil a gente ouvir não para uma Tudo. oportunidade. Aham. É muito difícil, né? A gente pediu algo, mas eu não estava capacitada ainda para isso. Como que eu vou assumir esse algo? Sim. Então, para mim entender que não é o meu momento, né? Eu acredito muito nisso de momento. A gente tem um momento perfeito, Sim. né? Para as coisas. Eu vejo isso porque foi o momento para mim assumir cada coisinha que eu assumi na Sim. minha vida, né. Então, a gente não tá preparado o suficiente pra gente até dizer não para nós Sim. mesmos. Exato. "Poxa, eu acho que não, esse não é o meu momento. Não, esse não é o meu lugar. Uhum. Esse não é o meu ideal", né. Então é difícil pra gente aceitar o não pra gente, quem dirá ouvir o não Sim, e nossa. até dizer o não. Então isso é algo muito maduro que a gente precisa trabalhar em nós, né. Sim. A gente vai percebendo aos poucos, quando a gente começa a aceitar isso daí, né. Então, o que que é bom pra mim? O que é que não é bom pra mim, Sim. né. Isso é tão engraçado, porque quando a gente ouve um não de alguém, que a gente começa a fazer meter defeito no outro, Sim. né. É Jogar: muito isso. "Não, ele falou não pra mim, mas olha lá quem ele colocou no Sim. lugar. Não, ele falou não pra mim, mas olha só, eu nem vou lá ajudar a fazer um Mas fulano foi almoço, eu lá. sou egoísta e não sei o quê". Mas a gente não entende que não é o momento da pessoa, Não. e a gente tem que falar: "Não, então também não vai ser o meu momento. Se hoje a Amanda não quer fazer uma janta comigo, tudo bem, Tudo bem. eu vou ver outra pessoa Sim. ali, vamos chamar E e tá vamos tudo fazer, bem, isso não quer dizer e que vai pra mudar mim é o algo entre a momento". gente. Ou às vezes: "Não, não foi o momento pra mim, então eu vou me preparar pra fazer outra Sim. coisa, eu vou pensar em mim, vou assistir um filme", mas a gente tem que, tudo tem uma outra alternativa, Sim. né, tudo tem uma outra perspectiva. Então basta a gente: "Opa, a porta fechou para esse lado, então eu vou para o meio. Se Sim. o meio também me fechou a porta, então eu vou para o canto, Sim. até eu achar uma que eu consiga entrar", né. Então a Sim. gente precisa buscar outras novas Sim. formas, né, de tanto de se entender, tanto de reconhecer, né, enfim, e E isso é interessante e importante pra nossa vida, tanto aham, profissional, porque a gente coloca, tipo, o nosso egocentrismo no centro de todas as coisas, e não sim, é assim, aham, né, a gente não é o centro de tudo e tudo mais, e até isso é interessante a gente ter essa maturidade pra estar dentro de uma empresa, sim, né. Hoje aqui dentro mesmo, a gente vê que as pessoas elas se adaptaram literalmente, quem não se adapta ao ambiente, ele mesmo sai, sai, né. Não é a gente falar: "Você tá demitida porque você não tá fazendo isso, isso, isso aqui". aham, Não, a pessoa mesmo se sente mal, se sente incomodada, né. E eu acho que essa questão de
ter que, tipo, falar pra pessoa não ser aquilo, não ser aquilo, tipo, não cola, Uhum. não colabora para o próprio crescimento dela, que nem você disse. Talvez se você tivesse atropelado todas essas etapas que você passou, tipo, uma em cima da outra, talvez você não estaria aqui hoje. Porque você Sim. ia ultrapassar um monte de barreira, não ia, tipo, degrau por degrau e não teria a maturidade que você tem hoje, Aham. né? Ou se eu tivesse só sentado e chorado lá e Aham, exato. E o saído do lugar aham. também. De um Aham, raciocínio a gente não sai do lugar, né, a gente tem que entender: "Poxa, se eu levei um não, sim, se aconteceu algo que não foi legal pra mim, então eu tenho que buscar outra ação, outra solução, outro caminho, outra ideia, outro jeito pra mim fazer sim, outra coisa, né. Então se pra mim não tá legal, que eu tenho que pensar um lugar onde esteja legal pra mim, sim, né. Então se falaram isso de mim, poxa, mas eu vejo isso realmente em mim? sim, Se eu não vejo isso realmente em mim, então não faz sentido, eu vou por um caminho que eu acho que é pra mim, sim. né. Então a gente tem que procurar a gente se entender, buscar: "Opa, né, eu Se preciso fazer policiar, as coisas sim, certas, eu preciso aprender a dizer quando tá legal e quando não tá também", né. exato. A gente ser muito mão aberta, né. Eu vejo porque na minha casa tem uma grande diferença. Aham, Minha mãe é a pessoa que não consegue falar não pra ninguém, aham, e eu já sou a pessoa que fala não pra todo mundo. aham. Então a gente é bem o oposto, né. Sim, Às vezes minha mãe: "Ah, mas você é egoísta e não sei o quê", eu falo assim: "Ô mãe, é o meu momento, eu não sim, posso deixar abrir mão, de mim para colocar outra pessoa num lugar, sim, ou outra coisa ali para fazer para outra pessoa, que aí daqui 5 dias eu vou precisar dessa pessoa, o que que ela vai falar para mim? Não, não, porque ela não pode. ela Então, sabe dizer não. ela sabe dizer não. Então eu preciso aprender a dizer isso pra minha mãe, falou: "Não, mas não sei o quê". Eu falei assim: "Mãe, mas foi as coisas que aconteceram comigo que eu aprendi a ser assim". Sim, E eu exato, não e ela falou assim: "Mas você não se arrepende? Você não pesa sua consciência, não sei o quê". Eu falo: "Não, porque eu tô vendo que é uma evolução pra mim, com né". certeza. Então às vezes eu até me considero um pouco Aham, egoísta, assim, mas isso é fundamental. A gente precisa ser, às vezes, um pouquinho egoísta, sim, porque a gente precisa saber se qual é o impor, né, nosso Jaque. momento. Aham. Se eu sempre falar sim, 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 é eu que vou sofrer, Sim, né? É eu que vou sofrer porque eu não vou ter conseguido me dedicar a mim. exato, Eu não vou ter conseguido fazer o que eu queria fazer, porque eu peguei tanto sim, abracei tudo pra mim exato. fazer, que no final, cadê eu no meio desse sim? Onde estou eu, né? Aonde está meus Sim, planos? Onde está meus sonhos? Onde tá as minhas sim, coisas, né. Então a gente precisa pensar também um pouquinho em nós, ser nos limites, né? isso, ter um pouquinho desse limite de egoísmo de: "Poxa, não, hoje eu não tô num dia legal, Sim, então eu não vou fazer tal coisa pra fulano, porque não tá legal pra mim", exato, né. Então a gente precisa se entender e buscar evoluir nisso, e ser sim. egoísta às vezes não é tão ruim assim, Exato. né. É que daí Uhum. tem as pessoas confundem muito a questão de empatia e egoísmo, né. Sim, Tipo, até onde vai a empatia, até onde vai o egoísmo. Porque daí, exatamente. tipo, a questão do egoísmo, ela é muito mal interpretada, né, porque não é egoísmo, assim, em si. É tipo assim, estou pensando em mim, né. Ah, claro, pediu tal coisa, eu posso fazer? Vou fazer. Aham. Mas tem coisas que não dá, é que nem aqui às vezes na empresa, né, agora que a gente tem tudo muito bem desenhado, às vezes: "Ah, faz uma arte, faz uma coisa, faz outra coisa, faz outra coisa". E a gente tem um cronograma pra seguir. Às vezes eu consigo encaixar um, mas não consigo encaixar todos. E Sim, se eu falar sim pra um, eu tenho que falar sim pra todos. Então, às vezes, exata precisa dizer não, sim, né. Isso é necessário pra vida e profissionalmente também, né. exatamente. Diz muito sobre nós também isso, Uhum. se a gente vai sim, 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 sim. "Ah, só levar ali pra Amanda que ela faz, só levar ali pra Amanda que ela consegue". Gente, vai lá na Amanda que ela dá um jeito, entendeu? Exatamente, Amanda. Então, a pessoa quando ela é muito mão aberta, Sim, se eu quero fazer sim com todo mundo, eu não quero me dispor com tal pessoa, ou se eu falo sim, 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 sim. toda hora sim, 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 os sim. meus planos, os meus projetos, as minhas responsabilidades fica para trás. Aí eu acabo, né, com bem aquilo que eu falei, né? A gente é as escolhas que a gente faz. Então, a escolha de eu sempre estar só pronto para o outro vai fazer o quê? Que o meu eu fica para trás. Com certeza. Aí ele fica para trás. Então, o meu eu, as minhas responsabilidades, o que eu tinha para fazer hoje não vai ser feito, porque eu coloquei outra pessoa na frente. E às vezes os nossos resultados não depende só do que a gente faz para o outro, mas do que a gente faz para nós Sim, com mesmos, certeza. né. Então, o exemplo que você deu aí aqui dentro da empresa. Então, se você falasse sim, 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 sim para todo mundo, você ia se Com autotitular certeza. E ia me como sabotar também. como um profissional que não tem Sim, responsabilidade, que porque pega você não tudo e não faz conseguiria nada. você não conseguiria entregar os resultados Sim, em si, porque você só tá pensando no outro, só no sim, outro, enfim. E isso acaba te prejudicando. Então, por isso que às vezes a gente ser egoísta realmente não sim. é ruim, né.
o egoísmo ele acaba sendo ruim quando o quê? Quando realmente aí eu preciso ajudar o outro e eu não ajudo porque eu só tô realmente agora é só eu, Sim, só eu na parada. Então aí sim. sim acaba É que sendo tem um ponto pontos de e pontos alerta. daí, né? É, Sim. tem pontos e pontos perspectivas, mas nem sempre o egoísmo é tão ruim assim. Gente, que momento importante. Muito, muito, muito importante falar sobre Aham. isso. Eu acho que são questões que deveriam ser faladas mais, né? Tipo, são questões, assim, Sim. que parecem ser bobas, mas a longo prazo são coisas extremamente importantes, tanto pra vida, profissional, relacionamento, tudo mais, tudo que você vai, Porque né? for. Questão de Uhum. relacionamento mesmo. Com pessoas e lidar com pessoas já é difícil, Já, né? não é nem um pouquinho E se fácil. você não sabe lidar Aham. com você mesmo, é pior ainda, porque você lida e faz qualquer Sim, coisa, tudo pra todo mundo. E é uma coisa que eu sempre falo: se você faz tudo, você não faz nada. exato, Tipo, Amanda. você pega tudo, você não tá fazendo nada, né? Que nem às vezes a gente vai fazer alguma coisa, às vezes eu converso com o Ítalo algumas coisas de fazer, vamos fazer isso, aqui. Eu falei, Ítalo, pera, vamos fazer isso, depois a gente vai pra isso, depois a gente vai. Porque se a gente atropelar tudo, a gente não faz nada. E Não. depois como a gente mantém tudo isso? Se Não. já tem outro projeto novo, já tem outra coisa nova. Então Aham. é extremamente importante, isso é uma coisa que o Ítalo me ensinou muito, questão de ter cronograma pra essas coisas, beleza? Data pra isso, é data pra isso, é data pra aquilo. Ter data para as coisas. Exato. Porque você se organiza melhor, tipo, não precisa atropelar todas as coisas. Não, Não. não é necessário, Sim, né? A gente percebe que às vezes a gente atropelar as coisas dá tudo errado. Não sai como a gente queria, porque a gente queria uma coisa perfeita, bonita e, tipo, não saiu. sim, exatamente. Falando até de eu tenho um ponto muito analista isso Aham, pra mim, né, as coisas têm que sair muito bem. Se sim, não é algo que eu vejo que tem qualidade, eu não vou querer implementar, sim, ou muito menos ter qualidade. A gente tem até algo aham, que eu tô falando mês a mês com os líderes, aham. a gente tá trabalhando pra falar: "Gente, a gente só vai fazer isso quando tiver Pronto mesmo. 100% pronto, porque eu não quero começar uma coisa, e aí você começa, Aí aí de você qualquer para, jeito, você tem que ficar depois de alterando. qualquer jeito". Então, porque a gente tem uma responsabilidade muito grande no que a gente faz, Com certeza. né. Primeiro conosco mesmo, porque aquilo é o que vai estar do profissional que a gente é. Depois, né, se a gente é líder, tem a nossa equipe, né, e além da nossa equipe ainda tem o outro. Por Sim, mais que eu não seja líder, eu tenho responsabilidade pelas atividades que o outro com faz. certeza. Porque se eu não for um bom profissional de RH, como que eu vou dar suporte para uma liderança? Como que eu vou dar suporte para um liderado? Com certeza. Para algum colaborador ou até para os diretores, dependendo do que for fazer, não vai funcionar. Não, Então isso vai acabar me prejudicando como profissional, isso vai prejudicar também, a né, empresa, o todo consequentemente. ali, Aham. consequentemente. Então, a responsabilidade, principalmente profissional, tem do nosso, porque a gente tem que fazer o Sim, nosso papel profissional, criar o nosso profissional, né, ter ali o sim, nosso profissional, e além disso a gente tem também sobre o outro, né. A gente é líder, ainda mais. nossa, Mas mesmo eu sendo um colaborador, né, sim, normal. Eu tenho a responsabilidade do outro, porque se eu não fizer o meu, se eu não tiver ali, o meu cronograma, as minhas coisas, né, porque tem gente que não gosta de trabalhar tudo certinho sim, naquela rotina. aham. Mas, se você chegar a entregar assim: "Ó, no final do mês, eu preciso dessas 3 atividades prontas", então a pessoa vai se organizar e ela tem que Ela vai entregar entregar. aquelas 3 atividades prontas. Sim, Então se eu não entrego, eu prejudico a empresa, eu prejudico o outro ali que tá ali. com Ou talvez o certeza. funcionário acabou de chegar, entende? Então o meu papel tem responsabilidade com o outro também, por Sim, mais que eu não seja líder, não seja diretora, não seja o que for, sim. eu tenho uma responsabilidade com o outro e comigo também. Nossa, É, que podcast bom, gente. Nós falamos aham. mulheres juntas, é Então isso, é cara. isso. É muita falação. Se deixar, a gente vai Deixar, a aqui gente vai até até tarde. o Nossa, dia tem tanta inteiro. coisa aqui. Mas, Mas né, sim. falamos Aham. bastante. Nossa, foi um assunto muito importante, né? A gente compartilhou bastante coisa, bastante experiência, Sim. né? Dicas pro pessoal, bastante feedback das coisas e tudo mais. E antes de finalizar, Jaque, eu Hum. queria que você falasse pro pessoal, né, desse uma dica, né, desse uma mensagem para quem está em casa, falando um pouquinho mais, né, para quem quer começar ou na área, seja na área de recursos humanos, seja na área contábil, ou não seja na área contábil, né, tá aí saindo do Uhum. ensino médio ou Sim. sai do ensino médio há um tempo, não sabe o que fazer. Que mensagem você daria para essa pessoa? A mensagem, dê sempre o primeiro passo. Eu acho que isso é fundamental, né. Então eu preciso saber o que que eu quero, né. E mesmo se eu não souber, dá o primeiro passo, Sim, né. Igual eu comecei com contábil sem saber
o que eu queria Uhum. ali em si. Mas aí dei o primeiro passo. O primeiro passo ele é fundamental para todas as coisas, porque se a gente fica parado, estagnado, a gente só vai ter planos e planos e planos e planos, e a gente não vai ter nenhuma realização. Agora, se eu der o primeiro passo, é onde eu começo a ver as coisas acontecer. Sim, E se não tá legal, eu mudo o percurso, né? Então, a gente dar o primeiro passo é essencial para cada coisa, seja para um projeto, seja para nossa vida sim, profissional, né? Seja no nosso trabalho, às vezes a gente tem insegurança em si, não sei se eu tô no caminho certo, se é isso, ou se vai dar certo isso daqui que eu planejei, enfim. Mas se a gente der o primeiro passo, a gente vai realmente saber, né? Então, às vezes a gente tem que até parar, opa, acho que não precisa pensar muito, só vamos, sim, né? Vamos, porque dar o primeiro passo é essencial. E para você que está aí procurando uma área em si, né, que queira se especializar, nunca pare de estudar, né? Eu acho que o estudo em si é fundamental. A gente sempre precisa estar atualizado. Seja gente que já é formado, gente que não é formado ainda, que está começando a vida acadêmica ou que está no ensino médio, enfim, sim, né? A gente precisa estudar. Porque o conhecimento, isso, tanto parte do meu pai sempre fala isso muito forte. É a única coisa que nunca vão tirar da gente. Então pode tirar tudo, mas conhecimento nunca ninguém vai tirar de nós. Então, a gente dando o primeiro passo e a gente sempre atrás de algo para conhecer novo, a gente consegue. Pode ter certeza que frutos aí vocês vão colher na trajetória e na caminhada, porque realmente é essencial para nós. Então é isso, gente. Quero agradecer muito, Jaque, né? A Hum, gente percebeu que é necessário, às vezes, replanejar a rota, com certeza. continuar, voltar, dar um passo atrás, Sim. continuar, porque as pessoas falam que dar passo atrás é perder, mas não é. Dar um Não. passo atrás é sempre você se organizar melhor e continuar, fazer dar certo, né? Sim. Porque fazer dar certo não é você só conseguir sempre alavancar, fazer dar certo também é dar um passinho atrás, replanejar, conversar, ouvir, né? Extremamente importante também saber ouvir Sim. as pessoas. E eu queria agradecer muito você por estar aqui hoje. Foi muito bom esse papo, foi, nossa, muito bom, muitas coisas assim que eu tinha dúvidas que a gente conseguiu conversar, né, Aham. pensamentos, né, Sim. para as pessoas em casa, sobre a vida, sobre profissão, sobre relacionamento, coisas muito importantes que a gente pode Sim. levar para a vida. E eu queria te agradecer por ter, né, deixado esse tempinho para estar aqui com a Nossa. gente hoje, por ter Aham. falado um pouco mais sobre sua profissão, sobre a Jaqueline em si, Sim. quem é ela, Quem né? sou eu? Quem é ela, o que ela faz, o que ela gosta, o que Aham. ela não gosta. Foi muito bom te ouvir, Sim. né? Muito bom apresentar um pouquinho mais para vocês, para o nosso público, para as pessoas que Sim. assistem. E eu queria deixar meu agradecimento aqui e deixar você também fazer os seus agradecimentos Nossa, aqui hoje e agora. eu que agradeço. Nossa, realmente estou muito honrada, né, pelo convite, da gente estar participando aqui, poder trocar essa Sim, ideia. Espero que seja convidada mais vezes. vai. Tem os projetos dela para Bem apresentar direta. ainda. Vai direta, bem direta. Brincadeira, mano. Que isso, não, mas realmente é uma honra, né, a gente estar aqui, poder falar um pouquinho mais profissional em si, né, quem eu sou. Sim, Não sei se deixei bem claro, mas espero que sim. amém. E o nosso profissional, enfim, para o que for, né. Então, nossa, estou muito honrada mesmo, né, também na empresa que a gente gosta, Sim, né, participando dos projetos dela e o podcast de vocês é sensacional, obrigada. né. Não, de todos aí, enfim, Aham. todos os episódios estou lá, estou conferindo. É um conteúdo muito bom pra gente, né, importante. Então eu que sou muito honrada e agradecida por tudo, por ter participado, enfim, e só tô aí pra qualquer dia que quiser de novo. Então, pessoal, é isso. Quero agradecer vocês também que estão aqui com a gente até o final desse episódio. Foi muito importante ter vocês. E já falando pra vocês, não saiam daqui, né? Esperem acabar esse episódio, por favor. Né? O próximo episódio já estão aberta com o Ítalo Eduardo. Esperem que vai ser um assunto massa também, ligado à tecnologia, a marketing também. Muito legal, episódio extremamente importante com o Matheus Geldi. E já convido vocês a se inscreverem no nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. E seja primeiro, seja primor. E até o próximo episódio. Muito obrigada. Isso aí. Bateu!